Shun pega uma montanha de dinheiro emprestado com a máfia, compra os sorvetes mais caros, contrata o empreiteiro mais caro para construir seu abrigo porque só ele sabe que o apocalipse está chegando, então não haverá necessidade de pagar ninguém de volta. Rua de Pedestres Lugin, 2 de março de 2030. O lugar estava estranhamente quieto e, dentro de uma sala pequena e escura fora da rua, a voz de alguém cortou o silêncio, perguntando a um garoto se ele tinha ideia do que realmente significava pegar 5 milhões emprestados com ele. Quando as luzes se acenderam, quem falava se revelou. Zhang Yang, o chefe da gangue da Rai e o homem por trás do banco clandestino de Luxin. O garoto parado diante dele estava claramente nervoso. Ele continuava insistindo que entendia que, contanto que o irmão Zhang estivesse disposto a emprestar, até juros altos estavam bem. Atrás de Zhang, uma fileira de guarda-costas estava parada como estátuas esculpidas, cada um mais intimidador que o outro. Zhang ditou seus termos calmamente. 4% de juros, 5 milhões emprestados, 7 milhões a pagar em meio ano. Ele disse ao garoto para escrever a promissória de 7 milhões e entregar uma garantia de valor igual. Shen, o garoto, apressadamente mostrou um documento, a escritura da casa dele. Zhang olhou para ela e comentou em voz alta que o lugar era velho e só valia uns 3 ou 4 milhões no máximo. Mas, em sua mente, ele já estava rindo. Um apartamento grande com mais de 140 metros quadrados sendo usado como garantia para um agiota, uma ovelha gorda praticamente caiu em suas mãos. Então, ele disse casualmente que 5 milhões não poderiam ser emprestados apenas com base naquela casa. No momento em que Shun ouviu isso, ele entrou em pânico, juntando as mãos como se estivesse rezando. Ele implorou para não perder o negócio, dizendo que 4 milhões também serviria, que um mestre vidente disse que sua sorte estava subindo, e que ele certamente ganharia várias vezes esse valor de volta. Zhang baixou a oferta para 3 milhões e meio, fingindo que era o máximo que podia oferecer. Por dentro, ele zombava de quão facilmente um jovem viciado em apostas podia ser fisgado. Shen, no entanto, reagiu como se tivesse acabado de ser salvo de um afogamento, agradecendo a Zhang com um entusiasmo avassalador e prometendo pagá-lo em breve. Zhang então ajustou os termos finais, pagar 4.900.000,0 em 3 meses, ou a casa pertenceria automaticamente a ele. Se Shen concordasse, ele poderia escrever a promissória imediatamente e receber o dinheiro em 3 dias. Shen disse que não havia problema, apenas que ele tinha uma condição própria. No momento em que ele disse isso, a curiosidade de Zhang aguçou e ele se inclinou para ouvir. Minutos depois, Shun saiu da sala com um sorriso brilhante e satisfeito no rosto. De dentro da sala, uma voz alegre gritou, agradecendo a Shun pela preferência e dizendo para ele se cuidar. Na tela do celular, um depósito enorme acendeu. Jin. Conta móvel recebeu 3.500.000,0 yuan. Shun não conseguia conter o riso silencioso em sua mente. Para ele, toda a situação era quase cômica. Em um mês, o apocalipse desceria. Quem em sã consciência ainda se preocuparia em pagar um empréstimo nessa altura? Com o dinheiro finalmente em mãos, seus pensamentos mudaram imediatamente para os preparativos. Ele não tinha intenção de reviver o pesadelo de sua vida passada. Naquela época, um desastre natural catastrófico atingiu a Estrela Azul, remodelando todo o ecossistema do planeta. A intensa radiação solar elevou as temperaturas globais para uma média aterrorizante de 50 graus Celsius, mergulhando a humanidade em um apocalipse de alta temperatura que durou 30 dias. Humanos, animais, nada sobreviveu ileso. O mundo tinha sido jogado no caos. Enquanto isso, de volta ao banco clandestino, Zhang estava rindo sozinho. Para garantir o dinheiro rápido, ele até ousou aumentar os juros, e não sentiu vergonha nenhuma disso. Aos seus olhos, viciados em apostas dificilmente mereciam um lar. Um de seus homens apontou cautelosamente que a casa de Shen valia mais de 4 milhões, mas eles forçaram para 3,5, e Shen aceitou instantaneamente. Talvez fosse uma armadilha, mas Zhang simplesmente dispensou a ideia. Ele alegou que tinha visto inúmeros apostadores, pessoas que trocariam até suas famílias por dinheiro. O que era uma casa para alguém assim? Ele brincou que o mundo estava cheio de boas pessoas que pagavam juros extras sem reclamar. Shen, enquanto isso, tinha seus próprios pensamentos particulares. Ele se lembrava muito vividamente de como havia se gabado uma vez. Você acha que pode me enganar? Eu sou o cara que pegou emprestado com todos os agiotas de Luoyang em um único dia. Taxas de juros, eu rio delas. Uma vez que o dinheiro esteja em minhas mãos, nem sonhe em tê-lo de volta. Ele sabia exatamente o que estava por vir. Após o apocalipse, a terra secou, a vegetação murchou, criaturas sofreram mutações e a sociedade desmoronou. Suprimentos se tornaram tão escassos que as pessoas jogaram fora qualquer moral que restava apenas para garantir um pouco de comida ou água. Aqueles que possuíam recursos eram como reis.
Até bilionários e celebridades acabaram implorando por uma salsicha quente ou um gole de água limpa. Aqueles que não conseguiram se adaptar foram deixados vagando pelas ruas mortas até encontrarem seu fim miserável. Mas desta vez era diferente. Ele tinha renascido. Ele tinha conhecimento prévio. E antes que o desastre chegasse, ainda havia tempo suficiente, tempo para se preparar, tempo para construir e tempo para garantir que ele nunca sofreria como sofreu antes. Shen acabou passando por um grupo de garotas que estavam rindo juntas, e a visão chamou sua atenção. Ele reconheceu as caixas nas mãos delas e imediatamente pensou consigo mesmo que aquele devia ser o lendário assassino de sorvete, o tipo de doce de luxo que diziam ser ainda mais caro que o tal nobre dos sorvetes. Ele olhou por um momento, lembrando como, em sua vida passada, ele nunca ousou comprar um para si mesmo. Em vez disso, ele tinha desperdiçado dinheiro pagando aquilo para aquela mulher, Liu Wenxin, repetidamente. Dar um sorvete tão sofisticado para ela parecia mais desperdício do que dar para um cachorro. Quanto mais ele pensava nisso, mais seu peito apertava. Tudo bem então, desta vez ele ia aproveitar. Sem hesitar, ele marchou direto para dentro e furou a fila, deixando o grupo de garotas atrás dele atordoado. Ele aumentou a voz e gritou, "Olá! Me vê 10 de cada tipo de sorvete que vocês têm. Valeu!" As garotas ficaram piscando, descrentes. Sussurros percorreram entre elas. Ele estava falando sério? Será que ele podia pagar? E ele não estava ridiculamente lindo enquanto pedia? As impressões delas mudaram instantaneamente, e seus olhos praticamente brilharam para ele depois de uma exibição tão ousada. A recepcionista, no entanto, tinha suas próprias preocupações. Ela pensou na mesma coisa que elas estavam rindo antes. Esse assassino de sorvete não era barato, e esse cara bonito não parecia alguém de família rica. Ela perguntou novamente com hesitação se ele falava sério, lembrando de que 10 de cada categoria ultrapassariam 20.000 yuan. Shun simplesmente manteve o rosto sério. Uma das garotas estalou a língua e zombou dele abertamente, dizendo que com aquelas roupas gastas, se ele realmente pudesse pagar, ela se curvaria para ele ali mesmo em público. Shen olhou para ela calmamente e perguntou se ela falava sério. Ela retrucou, perguntando se ele realmente esperava que ela se curvasse e em que nível ele achava que estava para agir de forma tão pretensiosa. O sorriso de canto de Shen só aumentou. Ele disse que tentou dar a ela uma saída, mas ela insistiu em pular dentro. Agora ela definitivamente ia se curvar hoje. Nem Jesus poderia impedir isso. Ele declarou isso com confiança. A garota gaguejou de frustração, completamente desconcertada. Shu então se virou para o balcão, ainda com aquele sorriso divertido, e disse à equipe para embalar todo o sorvete por porção. Ele levaria tudo. Ele levantou o telefone e mostrou a transação de pagamento concluída. A recepcionista quase congelou no lugar. Depois de olhar para a tela, ela gaguejou dizendo que precisava chamar o gerente e pediu que ele esperasse um momento. O gerente correu para fora no momento em que ouviu a comoção. Apresentando-se como fake, ele perguntou educadamente do que o Sr. Shen precisava. Shu olhou ao redor da loja e casualmente pediu para ele calcular o custo total de todo o sorvete, acrescentando que não precisavam abrir para o público hoje. O gerente Fei congelou por um segundo e rapidamente checou seu tablet. Com uma reverência respeitosa, ele pediu a Shun que esperasse um momento. Por dentro, no entanto, seus pensamentos estavam a mil. Quem exatamente era esse jovem mestre? Com uma única frase, ele praticamente cobriu todo o faturamento mensal da loja. Apesar dos preços de luxo, muito poucas pessoas realmente compravam esses sorvetes. A maioria dos clientes apenas olhava. Quando os cálculos terminaram, Fake informou que os itens em exposição valiam cerca de 70.000 yuan, e contando com o estoque e armazenamento, o valor total chegava a cerca de 1 milhão. Shun apenas sorriu com escárnio para o número. Em sua mente, não era nada caro. Se o apocalipse estava chegando de qualquer maneira, não havia mal nenhum em limpar todo o estoque deles. Na pior das hipóteses, ele poderia apenas ficar em casa e tomar sorvete durante o fim do mundo. Ele disse ao gerente Fei que transferiria um depósito de 300.000 yuan primeiro, depois o instruiu a entregar todo o sorvete do estoque no endereço que ele forneceu. O gerente Fei prometeu cuidar de tudo pessoalmente. Shu então se virou para o grupo de garotas deslumbrantes e generosamente disse para escolherem o sorvete que quisessem. A loja inteira era por conta dele hoje. O caos se instalou imediatamente. As garotas gritavam, se derretiam e praticamente brilhavam de empolgação. Uma gritou que aquilo era incrível. Outra declarou que ele era insanamente rico. Outra suspirou dizendo que quanto mais olhava para ele, mais bonito ele parecia. Mas Shun tinha mais uma coisa para resolver. Ele olhou para a garota que tinha zombado dele mais cedo e calmamente a lembrou de que a oferta não se aplicava a ela. Ele ainda estava esperando ela se curvar. A cor sumiu do rosto dela.
Envergonhada e nervosa, ela gaguejou antes de finalmente se curvar o mais baixo que pôde, desejando nunca ter aberto a boca. Quando tudo foi resolvido, o sol mergulhou no horizonte, marcando que acabou sendo um dia muito bonito para Shun. Ele sentou em um banco aproveitando um de seus sorvetes recém-adquiridos. Como esperado de uma marca assassina, o sabor e a textura eram fenomenais. Ele então tirou um certo item, um que permitia que qualquer coisa armazenada dentro permanecesse em perfeitas condições para sempre. Isso significava sorvete fresco a qualquer hora que ele quisesse. Com um tal tesouro, ele pensou que até celebridades e jovens modelos poderiam ser convocadas com um estalar de dedos. Só de pensar nisso, ele sorriu. Ele não esperava por isso, mas até sua habilidade havia renascido com ele. Em sua vida passada, as habilidades só começaram a despertar uma após a outra depois que o desastre apocalíptico atingiu. O fato de a dele ter surgido cedo desta vez era algo que ele não conseguia explicar totalmente, mas ele sabia de uma coisa com certeza. Isso se tornaria seu maior trunfo de agora em diante. Ele soltou um suspiro silencioso, pensando em quantas tarefas ainda tinha pela frente. Assim que ele estava organizando seus pensamentos, seu telefone tocou de repente. O toque iluminou a tela com as palavras: "Ring ring, a fadinha está ligando." No momento em que ele viu, uma onda de memórias desagradáveis surgiu. O identificador de chamadas não poderia ser mais irritante, Liu Ventin. Ele estalou a língua e murmurou para si mesmo que, de todas as pessoas, tinha que ser ela. Que péssima hora. Ele estava tendo um dia tão bom. Shun atendeu o telefone murmurando o nome de Liu Ventin. No momento em que atendeu, uma onda de memórias surgiu, lembranças de como, após a morte de seus pais, ela apareceu em sua vida como uma salvadora. Naquela época, ele foi tolo o suficiente para acreditar que ela era sua luz, sem nunca perceber que ela estava de olho apenas na pequena herança que seus pais deixaram. Ele se lembrou de como ela costumava se inclinar e repassar o que sua mãe supostamente dizia, que se ele quisesse se casar com ela, o apartamento quitado no centro da cidade tinha que ser passado para o nome dela, junto com um dote de 880 mil yuan. Para ele agora, era óbvio que ela tinha sido um poço sem fundo, pedindo mais e mais até que suas economias fossem drenadas. Ela sempre justificava alegando que era tudo para a pequena família deles e até o incentivou a vender a casa antiga da família, dizendo que estava ultrapassada de qualquer jeito. Eventualmente, ela até pressionou para vender a casa ancestral passada por gerações só para garantir aquele apartamento de luxo que ela queria. Ele se lembrou de um momento posterior no relacionamento deles, quando foi empurrado para o chão enquanto ela o apresentava a um tal jovem mestre, dizendo que ele era a pessoa que ela havia mencionado, aquele que supostamente atendia aos requisitos para materiais especiais. Aquele foi o instante em que ele finalmente entendeu a verdade. Durante o apocalipse, ele fez tudo o que podia para protegê-la, mas ela o vendeu para um apoiador mais forte sem hesitação. O apoiador olhou para ele uma vez e comentou que não havia nada de especial nele, perguntando em voz alta se eles realmente precisavam se dar ao trabalho de devorar alguém assim. No final, não sobrou nem um cadáver completo dele. Agora com uma segunda chance em mãos, Shun apenas sorriu para si mesmo. Já que Liu Venkin veio procurá-lo por conta própria, ele sentiu que era justo acertar as contas antigas. Mais tarde, em um hotel de luxo, ele atendeu a ligação dela com um tom afetuoso, perguntando o que havia de errado. Ela explicou que tinha saído com amigas e acidentalmente perdeu um colar de ouro que amava, alegando estar de coração partido com isso. Shan imediatamente agiu como se comprar outro fosse a solução óbvia, mas ela insistiu que um não seria suficiente e disse para ele comprar 10 para que ela pudesse revezá-los. Ele entrou no jogo, repetindo a exigência dela e fingindo concordar facilmente. Ela perguntou quando ele tinha ficado tão generoso, e ele respondeu que tinha tido sorte recentemente. Ele disse a ela que tinha investido em moeda virtual e tido um pequeno lucro, então era natural gastar dinheiro com ela. Ouvindo isso, ela pareceu preocupada, perguntando se ele tinha caído em algum golpe, dizendo que moeda virtual parecia estranho para ela. Shun continuou explicando que se o investimento era um golpe ou não, não importava. Ela poderia simplesmente observar se ele ganharia dinheiro na próxima rodada. Ele alegou que jogar baixo tinha ficado chato e que pretendia jogar alto dessa vez, pegando emprestado um montante substancial para investir ainda mais. Como o empréstimo exigia uma testemunha, ele pediu a ajuda dela, prometendo que assim que fosse aprovado, daria a ela 5% do valor do empréstimo como compensação pelo trabalho. Justo quando ele falava, a voz irritada de um homem soou ao fundo, perguntando por que ela estava demorando tanto para se arrumar. Liu imediatamente correu para ele, chamando de querido e dizendo que terminaria logo. Por dentro, no entanto, ela estava comparando os lucros. Passar uma noite com um homem mais velho rendia a ela apenas 5.000 yuan, enquanto simplesmente assinar um papel para Shen poderia render 50 mil. Para ela, o risco parecia inexistente.
Era apenas uma assinatura, e ela acreditava que o jovem Shen era tímido demais para enganá-la. Assim que a ligação terminou, Shen pensou consigo mesmo que estaria esperando por Liu Wenxin. Depois disso, ele mudou seu foco para os preparativos, decidindo que era hora de construir uma fortaleza. Ele planejava transformar o lugar em uma estrutura de ferro e cobre dentro de um mês. Ele queria vidro composto à prova de balas instalado em todas as janelas junto com grades escondidas, paredes reforçadas em exteriores à prova de balas de 3 metros de espessura e fortificação sísmica capaz de suportar terremotos de nível 8. Ele continuou listando requisitos: vidro de segurança de 3 metros, um telhado totalmente coberto por painéis solares com sistema de energia independente, purificação e filtragem de ar capaz de bloquear toxinas externas, um ecossistema autônomo com suprimento de oxigênio de 72 horas e dispositivos internos de ciclo de água, portas à prova de explosão e um sistema de controle de acesso combinando verificação biométrica e mecânica. O empreiteiro, ouvindo tudo isso, começou a suar, sobrecarregado pela escala absurda das demandas. Por dentro, ele se perguntava se Shan era algum tipo de preparador do fim do mundo sofrendo de delírios apocalípticos ou se ele simplesmente tinha assistido a muitos filmes de ficção científica. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Shan se aproximou com uma expressão séria e perguntou se não podia ser feito, lembrando de que seu currículo dizia que ele era um especialista em defesa que havia projetado quartos do pânico para grandes magnatas. O empreiteiro mencionou timidamente que os requisitos do Sr. Shen eram extremamente únicos e de alto nível, embora o orçamento pudesse ser um problema. Por dentro, no entanto, ele estava emocionado, já assumindo que Shen era outro homem rico que sofreu lavagem cerebral por teorias do juízo final, alguém com dinheiro para queimar. Antes que ele pudesse dizer mais, Shen mostrou uma quantia considerável e afirmou que daria um depósito de 1 milhão de yuan, e o empreiteiro poderia nomear o saldo restante ele mesmo. O empreiteiro ficou atordoado. Ter permissão para estipular o preço parecia irreal e, em sua mente, ele já estava comemorando sua sorte, convencido de que tinha acabado de conhecer um tolo rico que poderia financiar seu caminho para a liberdade financeira de uma só vez. Shun apertou sua mão com entusiasmo, acrescentando que valorizava materiais e qualidade acima de tudo e que tudo precisava passar na inspeção. O empreiteiro prometeu com confiança que não haveria problema, garantindo a Shun que o lugar seria construído sólido como uma rocha. Enquanto isso, ambos os homens pensavam exatamente o oposto do que diziam. Shun dizia silenciosamente para si mesmo que, assim que o apocalipse chegasse, o empreiteiro nem conseguiria encontrá-lo, muito menos cobrar qualquer pagamento restante. O empreiteiro, por outro lado, já estava planejando o quanto iria superfaturar em cima dele. Ambos os lados estavam se preparando para passar a perna um no outro sem a menor culpa. Mais tarde, Shun notou para si mesmo que a construção da fortaleza estava resolvida. O próximo passo era reunir suprimentos. Remédios, comida e necessidades diárias seriam fáceis de adquirir. A verdadeira ameaça no apocalipse não era a natureza, mas o coração humano após o colapso da sociedade. Armas brancas podiam ser compradas em qualquer loja de ferragens, mas armas de fogo, aquelas capazes de desferir golpes fatais, eram muito mais difíceis de obter. Ele pegou o celular e começou a procurar por canais clandestinos que negociavam esses itens. Depois de rolar a tela por um tempo, uma mensagem em particular chamou sua atenção. O vendedor alegava ter fontes diretas e acesso a canais ocultos, gabando-se de que não havia nada que um comprador pudesse imaginar que ele não conseguisse arranjar. Ele enfatizava a honestidade nas negociações e a segurança acima de tudo. Shen enviou imediatamente uma resposta perguntando como comprar. O vendedor respondeu que enviaria o endereço no privado e instruiu Shen a chegar naquela noite às 20 horas em ponto. Mais tarde naquela noite, Shen foi até o local designado, notando enquanto caminhava que o vendedor havia escolhido um lugar movimentado. Ele ainda estava considerando as implicações quando uma confusão repentina chamou sua atenção. Uma garota corria desesperadamente pela multidão com vários homens gritando atrás dela. Um deles gritou para ela parar, enquanto o outro xingava furiosamente exigindo que ela parasse. A garota, aterrorizada, continuou correndo. Um momento depois, ela se escondeu atrás de Shen como se buscasse abrigo. Os perseguidores ficaram ainda mais agitados, um gritando que ela continuasse correndo se tivesse coragem, e outro rosnando que ela devia estar cansada de viver para enganar alguém no território dele. A garota implorou por ajuda, com a voz trêmula. Shen pretendia focar em seus próprios planos para a noite, mas no momento em que ouviu a voz dela e viu seu rosto claramente, ele congelou. Era Liu Wenxin. Ele não conseguia entender como ela tinha ido parar num lugar daqueles. A visão o deixou momentaneamente atordoado, incapaz de acreditar no que estava vendo. Um dos homens conseguiu agarrar a garota e avisou Shen para não chegar mais perto. A garota chorava incontrolavelmente, e Shen, surpreso, percebeu que a reconhecia. Era Liu Yu,
A deusa e melhor aluna dos seus tempos de ensino fundamental, a garota admirada por inúmeros garotos. Ele não conseguia entender como alguém como ela tinha acabado em tal. Enquanto ele tentava processar, um dos bandidos exigiu que ela entregasse o dinheiro e disse para ela nem pensar em sair se não o fizesse. Ela continuou chorando enquanto mais homens se reuniam atrás do líder, claramente esperando a vez deles. Um deles sugeriu que parassem de perder tempo. Se ela não podia pagar o dinheiro, poderia pagar de outras formas, rindo grosseiramente. A expressão de Shen escureceu, e ele ordenou que a soltassem. Os bandidos finalmente voltaram a atenção para ele. O aperto na garota não diminuiu, e um deles, mais irritado que o resto, deu um passo à frente com os punhos cerrados exigindo saber de onde aquele garoto imprudente tinha surgido. Ele zombou de Shen por tentar bancar o herói e ameaçou aleijá-lo primeiro. No momento em que ele atacou, Shen desviou facilmente do soco, agarrou o braço do homem e torceu até o bandido gritar de dor. Então, com um único golpe no rosto, Shen o fez voar longe. Poeira e fumaça subiram ao redor deles enquanto Shen permanecia ali, imperturbável. Internamente, ele notou com surpresa que o estranho sistema que o ajudava era algo que ele nunca possuiu em sua vida anterior. Liu Yu também o reconheceu, chamando seu nome incrédula. Mas o homem que ainda a segurava aumentou o aperto e avisou Shen para não se mexer ou ele a mataria. Antes mesmo que a ameaça terminasse de sair de sua boca, Shen arremessou uma pedra direto na testa do homem, derrubando-o para trás. Os bandidos restantes hesitaram, repentinamente intimidados. Um momento depois, outro jovem correu para a cena, repreendendo-os em voz alta por se juntarem contra uma garota e perguntando onde estava a vergonha deles. Os bandidos instantaneamente o xingaram por interferir e avançaram. Shen e o recém-chegado lutaram lado a lado sem precisarem trocar uma única palavra. Quando alguém atacava pela frente, Shen o derrubava com um soco. Quando alguém tentava emboscar por trás, o outro cara bloqueava e contra-atacava. Um por um, os vagabundos caíam, e mesmo quando estavam no chão, Shen fazia questão de chutá-los para longe para impedir que se levantassem novamente. Quando o último deles caiu, Shen deu uma ordem fria para que dessem-o fora. Naquele momento, uma notificação ecoou em sua mente. Medo mais um, pânico mais um, dor severa mais um, desespero mais um, humilhação mais um, valor de emoção negativo excedeu 10 pela primeira vez. Autoridade de expansão espacial desbloqueada. Enquanto os vagabundos cambaleavam de medo, outro aviso ecoou na mente de Shen, lembrando de colher diligentemente para que a habilidade pudesse ficar mais forte. Shen achou divertido o conceito de coletar emoções negativas e notou mentalmente o quão interessante era esse novo poder. Liu Yu, ainda abalada, sentou-se no chão e agradeceu, dizendo que não esperava encontrá-lo ali. Shen a ajudou a se levantar gentilmente, perguntou se ela estava ferida e até lhe entregou algo para se cobrir. Ela expressou sua gratidão novamente, mas disse que tinha assuntos urgentes para resolver e precisava ir embora rapidamente. Shen simplesmente a lembrou de tomar cuidado. O jovem que havia entrado correndo antes se aproximou dele com entusiasmo, elogiando seu momento de herói salvando a Bela e se apresentando como Mukon. Quando Shen ouviu o nome, percebeu que o destino havia lhe poupado algum trabalho. Mukon era exatamente a pessoa com quem ele havia marcado de se encontrar. Mukon ficou surpreso e chamou isso de destino, depois fez uma pose animada e disse, Rei do céu cobre o tigre da terra. Shen respondeu chamando-o de idiota. Mukon congelou, completamente desconcertado. Uma série de notificações apareceu imediatamente na mente de Shen, estupefato mais um, atordoado mais um, estranheza mais um. Shen limpou a garganta e tentou aliviar o momento respondendo com outra frase sem sentido, dizendo que era uma piada para descontrair. Ele até imitou a pose boba para diminuir o constrangimento de Mukon. Mukon caiu na gargalhada, chamando Shen de inacreditável, e então fez sinal para que ele o seguisse. Eles foram para uma área isolada onde Mukon abriu uma caixa cheia de armas de fogo. Ele explicou que eram de fabricação russa, duráveis e confiáveis, mas avisou que não vinham com muitas balas, então Shen precisaria usá-las com sabedoria. Como Shen parecia habilidoso e interessante, Mukon ofereceu um preço de amigo, dizendo que era sua maneira de criar uma conexão. Shen aceitou e agradeceu. Mukon acrescentou que os movimentos de Shen sugeriam que ele era um especialista, e se não houvesse mais perguntas, eles poderiam fechar o negócio. Mas antes que ele pudesse terminar, Shen perguntou casualmente se a arma vinha com silenciador, se havia cartão de garantia e se Mukon poderia incluir uma caixa extra de balas. Mukon ficou sem palavras. Internamente, ele se perguntou se Shen sequer entendia o que significava um preço de amigo. Itens como aqueles geralmente geravam guerras de lances no mercado negro, muitas vezes vendendo pelo dobro do custo. E esse cara estava pedindo garantias e brindes como se estivesse comprando eletrodomésticos. Mukon sentiu-se cada vez mais frustrado, pensando que Shen poderia muito bem roubá-lo de uma vez.
Uma nova notificação piscou na mente de Shen, notando o pico nas emoções negativas. Choque mais um, dor no coração mais um, sem palavras mais um. Vendo o rosto de Mulcom se retorcer de dor, Shen rapidamente disse para ele não se preocupar com isso. Se os extras não fossem possíveis, ele disse que poderiam esquecer. Ele acrescentou que seguiriam apenas o preço já acordado e que transferiria o dinheiro imediatamente. Internamente, Shen marcou o negócio como concluído. Ele agora tinha suprimentos, armas e o início de uma fortaleza. Restava apenas uma peça final. Mais tarde naquela noite, dentro de uma suíte de hotel extravagante, uma mulher de vestido vermelho estava perto da janela banhada pelo luar. Quando ela se virou, Shen passou o braço ao redor dela e reclamou que ela tinha demorado muito e o deixado esperando com as pernas doendo. Liu Wenxin perguntou se a coisa que ele mencionou era realmente livre de riscos. Shen a tranquilizou docemente, alegando que era apenas uma formalidade e que a amava demais para enganá-la. Em sua mente, no entanto, Liu descartou qualquer noção de perigo. Ela disse a si mesma que esse gado patético quase vendeu o próprio sangue uma vez só para comprar uma bolsa para ela. Ele estava ocupado demais a idolatrando para ousar enganá-la. Mais tarde, no escritório do chefe Zhang Yan elogiou a determinação dela e até elogiou sua caligrafia enquanto ela assinava o contrato. Ela devolveu os documentos sem pensar duas vezes. Zhang, por outro lado, estava praticamente sorrindo por dentro. Ele pensou que ela realmente acreditava que estava agindo apenas como fiadora quando, na verdade, no momento em que assinou, a dívida legalmente se tornou dela. E quando ela inevitavelmente falhasse em pagar, ele tinha outros métodos em mente para cobrar, métodos que ele já imaginava com satisfação. Liu Wenxin continuou observando-o com presunção, sem saber da armadilha em que havia caído. Enquanto isso, Shen observava tudo silenciosamente, pensando consigo mesmo que ela estava assinando seu próprio contrato de servidão. A ganância, a tolice e o excesso de confiança dela acabariam pagando o restante dos custos de construção de seu abrigo perfeitamente. Tudo tinha corrido melhor do que ele esperava, e ele agradeceu silenciosamente. Pouco tempo depois, o empreiteiro mostrou orgulhosamente a Shen o abrigo concluído. Ele garantiu a Shen que cada material usado atendia aos mais altos padrões militares: isolamento térmico, isolamento acústico, a prova de explosão, a prova de perfuração, até mesmo a resistência estrutural para suportar múltiplas ondas de choque nucleares de pequena escala. Shen reconheceu a qualidade e lhe agradeceu. O empreiteiro riu de coração e disse a Shun para chamá-lo sempre que precisasse de mais trabalho. Finalmente, dentro do abrigo seguro finlandês, Shun tirou um momento para se sentar e relaxar. Nesse momento, uma transmissão ecoou de sua tela. Afetado por uma atividade de explosão solar super forte e sem precedentes, todo o globo passará por um clima contínuo de temperaturas extremamente altas. O noticiário continuou, alertando que as temperaturas em muitas regiões deveriam quebrar recordes históricos e pedindo a todos os cidadãos que tomassem medidas de proteção imediatas. Shun ouviu em silêncio e depois pegou a arma que estava ao seu lado. Ele comentou consigo mesmo que o momento finalmente havia chegado. Fora de suas paredes reforçadas, o mundo começava a pegar fogo, ondas de calor surgindo, chamas florescendo pelas cidades e o pânico se espalhando por toda a parte. Ele caminhou até a janela e observou enquanto o mundo lá fora mergulhava num caos ardente. Ele ficou observando o mundo queimar, seguro e pronto para o que quer que viesse a seguir. O âncora continuou informando que uma explosão solar super forte havia ocorrido, causando distúrbios violentos na ionosfera da Terra. Fenômenos de temperaturas extremamente altas já estavam surgindo pelo globo, com as máximas diurnas podendo chegar a 45 graus Celsius. Os cidadãos foram aconselhados a tomar precauções contra insolação e evitar sair ao meio-dia, a menos que fosse absolutamente necessário. Shun ouviu sem surpresa. Ele já sabia que isso aconteceria. Em sua mente, ele notou que a temperatura começara a subir, mas isso era apenas o começo. Comparado à sua vida passada, parecia que as coisas estavam escalando mais rápido e de forma mais brutal desta vez. Lá fora, o pânico se espalhava entre as pessoas comuns. Todos queriam se esconder dentro de casa, mas mesmo lá dentro, o calor era sufocante e insuportável. Alguém reclamou que já estava insuportavelmente quente logo de manhã cedo e se perguntou quanto tempo durariam essas temperaturas extremas. Logo, um alto-falante na rua crepitou ganhando vida. Um vendedor alertou em voz alta seus vizinhos que o clima estava mortal e alegou ter ouvido que a temperatura continuaria subindo na semana seguinte. Ele gritou sobre a escassez de suprimentos, dizendo que água e eletricidade logo se tornariam raras e pediu a todos que estocassem imediatamente ou correriam o risco de não ter o que beber depois. Ele até afirmou que aquele era seu último lote de mercadorias. No entanto, por dentro, o homem estava radiante. Para ele, a onda de calor era praticamente dinheiro batendo à sua porta, e ele seria um tolo se não aproveitasse a oportunidade para ficar rico.
Por perto, uma mulher reclamou que os melões dele estavam com o preço muito alto e perguntou se ele poderia vender mais barato. Outra mulher examinou os melões, que pareciam rechonchudos e suculentos. Vendo isso, o vendedor de repente ficou excessivamente entusiasmado, elogiando a beleza delas e se aproximando avidamente. Ele se gabou de como os melões eram doces e se ofereceu para cortar um para provarem. Se comprassem 2, ele prometia um desconto e ainda daria de brinde um pacote de lenços. As mulheres ouviram com cautela, ficando cada vez mais desconfortáveis à medida que o homem se inclinava mais e se tornava íntimo demais. Ele empurrou os melões para elas, chegando a insinuar que, se a noite continuasse quente, elas poderiam passar na casa dele para se refrescar. Nervosa, uma das mulheres recuou e disse rapidamente que comprariam apenas um. Mas o vendedor se recusou a desistir, aproximando-se novamente e insistindo para que comprassem mais e estocassem, alegando que com um tempo desses, ninguém podia garantir que sobraria algo para vender amanhã. Mas algumas pessoas logo se reuniram ao redor da barraca. Entre eles estava um idoso que perguntou educadamente se o chefe poderia vender a água um pouco mais barato. No momento em que o vendedor o viu, sua expressão ficou feia. Ele retrucou dizendo que o seu negócio era pequeno e que não haveria pechincha alguma, claramente ansioso para enxotar o velho. Shun estava por perto observando a cena se desenrolar e reconheceu o homem imediatamente. Ele estalou a língua mentalmente, percebendo que era Li Dafu. Memórias de sua vida passada surgiram instantaneamente. Esse homem já havia tornado a vida dele miserável. Naquela época, Li Dafu adorava gritar em público, acusando de roubo e chamando as pessoas para assistir, mesmo quando Shun apenas tentava pegar algo que tinha caído para devolver. Shun se lembrou de tentar explicar desesperadamente que não tinha roubado nada, que só tinha visto o item no chão e queria colocá-lo de volta. Mas Li Dafu se recusou a ouvir, zombando que ninguém seria tão bondoso assim. Ele apontou para as roupas surradas de Shen e insistiu que alguém como ele não poderia ter as mãos limpas, ameaçando chamar a polícia se ele não pagasse. A multidão ao redor se juntou, olhando para Shun com desdém. Alguns murmuraram que alguém tão jovem não deveria estar roubando, enquanto outros alegaram que seu silêncio provava sua culpa. Mesmo com Shun insistindo que não tinha pegado nada, ninguém acreditou nele. Cada gota de humilhação daquele dia voltou à tona. Agora, de pé ali novamente, o olhar de Shen caiu sobre um saco de batatas fritas marcado com uma etiqueta de recomendação do gerente. Ele o pegou, pensando que bem poderia comer um pouco. Então, com uma calma deliberada, ele perguntou a Li Dafu se as batatas eram feitas de ouro ou capazes de prevenir insolação, questionando por que estavam sendo vendidas a um preço tão ultrajante. Li Dafu virou-se bruscamente para encará-lo com raiva. Ao mesmo tempo, uma notificação apareceu na mente de Shen, notando um aumento de emoção negativa, desdém mais 3. O vendedor imediatamente arrancou as batatas de volta e gritou para Shen dar o fora se não pudesse pagar, exigindo saber se ele poderia compensá-los caso danificasse a mercadoria. Outra notificação se seguiu, irritação mais 6. Shun apenas sorriu levemente e observou que Li Dafu estava guardando tantos tesouros que se perguntava se o homem conseguia sequer dormir à noite, sugerindo que ele deveria ter cuidado. Afinal, as coisas tinham o costume de ser roubadas. O chefe Li de repente sentiu como se tivesse sido amaldiçoado e ficou furioso, exigindo saber em quem Shun estava tentando jogar praga. Ele ameaçou espancá-lo, zombando que o calor devia ter fritado o cérebro dele. Shun, no entanto, calmamente disse para ele se acalmar e perguntou casualmente se ele andava sofrendo ultimamente de insônia, sonhos vívidos, fraqueza e suores noturnos. Essa pergunta pegou o chefe Li desprevenido. Ele murmurou que tinha alguns desses sintomas e até se perguntou se poderia haver um problema de Feng Shui em seu armazém. Shen o calou com confiança, dizendo que já sabia disso e apontando que o centro da testa do chefe Li parecia escuro. Ele explicou que era um caso típico de deficiência renal. Isso foi o suficiente para tirar o chefe Li do sério completamente. Ele xingou Shen de volta, gritando que Shen e toda a sua família que tinham deficiências, e desferiu um soco contra ele. Shen desviou facilmente do soco. Ele pegou casualmente um pirulito, colocou na boca e aconselhou o chefe a cuidar melhor da saúde. Ele avisou que a raiva excessiva prejudicava o corpo, especialmente para alguém na condição do chefe Li. Enquanto falava, ele jogou algumas moedas no chão e observou friamente que, se o chefe Li não prestasse atenção, poderia morrer jovem. Ele então se virou, saboreando a doçura do pirulito, deixando o chefe Li olhando para o dinheiro no chão. Uma notificação soou imediatamente na mente de Shen, forte emoção negativa detectada, raiva mais 20. Ao cair da noite, um gato de rua passou pelas ruas com algo preso na boca. Dentro de seu abrigo, Shen olhou para o céu noturno e refletiu sobre sua vida passada, lembrando como engoliu sua raiva e permitiu que outros o pisoteassem. Desta vez, ele pretendia recuperar tudo com juros.
Ele então lembrou que havia desbloqueado a expansão espacial mais cedo, e as emoções que Lee Da-Fu acabará de fornecer eram perfeitamente suficientes para usá-la. Uma notificação seguiu. Emoção negativa consumida. 20. Espaço de armazenamento expandido para 200 metros cúbicos. Uma aura invisível envolveu Shun. Por um breve momento, pareceu que sua mão roçou uma porta que levava a outra dimensão. Quando o amanhecer chegou, o calor já era avassalador. Até os pardais sofriam sob a temperatura crescente. Na rua abaixo, o chefe Lee voltou à sua barraca e congelou. Onde quer que ele olhasse, havia apenas uma coisa esperando por ele, nada. Atordoado, ele gritou incrédulo, exigindo saber para onde tinham ido todas as suas mercadorias e quem poderia ter feito aquilo. Da segurança de sua casa fortificada, Shun bebericava calmamente seu refrigerante enquanto outra notificação aparecia, emoção negativa mais 66. A bebida estava ótima, mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Muito mais ainda estava por vir. O chefe Lee perdeu completamente a cabeça. Ele corria pela loja em pânico, gritando e xingando, exigindo saber quem havia roubado suas mercadorias. Ele desabou no chão, quase chorando, incapaz de aceitar o que havia acontecido. Para ele, isso era pior do que o próprio apocalipse. O fim do mundo não o assustava nem de longe tanto quanto perder todo o seu estoque da noite para o dia. As pessoas próximas começaram a cochichar entre si. Uma pessoa se perguntou em voz alta se o chefe Lee tinha armado tudo aquilo sozinho apenas para aumentar os preços. Outra se preocupava sobre como iriam sobreviver se até o supermercado estava vazio. Uma idosa alegou ter visto uma sombra escura vagando pela área na noite passada, e outra pessoa a questionou imediatamente, perguntando se ela tinha certeza. O chefe Lee, no entanto, recusou-se a acreditar nisso. Ele gritou que era impossível, que não existiam coisas como fantasmas. Mas mesmo enquanto ele gritava, as notificações se acumulavam silenciosamente na mente de Shen. Forte emoção negativa detectada. Raiva mais 12, medo mais 3, suspeita mais 4. Shen estava ali perto observando tudo se desenrolar como um espectador em um show. Ele comia seus lanches casualmente, achando que eles ficavam especialmente saborosos quando acompanhados pelo sofrimento alheio. Com um leve sorriso, ele comentou consigo mesmo que a produção emocional de Lee Da-Fu era impressionantemente estável. Ao colocar a mão no saco novamente, ele deliberadamente deixou a embalagem à mostra. No momento em que o chefe Lee viu, seus olhos quase saltaram das órbitas. Ele gritou que aquelas eram suas mercadorias e avançou como um louco. Shen levantou calmamente o saco e perguntou se as batatas eram feitas de ouro ou capazes de prevenir insolação, já que estavam sendo vendidas a um preço tão ultrajante. O chefe Lee o reconheceu imediatamente e rugiu de fúria. Shen continuou casualmente, perguntando se o chefe Lee conseguia dormir em paz acumulando tantos tesouros, alertando-o para ter cuidado ou ladrões poderiam visá-lo. O chefe Lee finalmente perdeu a cabeça, agarrando Shen e exigindo saber onde ele conseguiu as batatas, acusando de roubo enquanto tremia de raiva. Shen deu um passo para trás, fingindo estar assustado, e calmamente o lembrou de que acusações exigem provas. Ele até apontou como era estranho que o supermercado inteiro estivesse vazio agora, sem nenhum único lanche deixado para trás. Então, com um tom quase inocente, ele ofereceu o saco meio comido em sua mão, perguntando se o chefe Lee o queria. O chefe Lee ficou ali tremendo, com um rosto pálido de fúria e descrença, completamente sem palavras. O chefe Lee explodiu de raiva, gritando que Shen o havia amaldiçoado e que agora todas as suas mercadorias haviam sumido. Ele acusou Shen de ser o ladrão e exigiu uma explicação. Em sua mente, mesmo que Shen não tivesse roubado nada, ele ainda poderia arrancar algo dele para compensar o prejuízo. Pelo menos, ele poderia usá-lo como bode expiatório. Outra notificação apareceu silenciosamente na visão de Shen. Forte emoção negativa detectada. Raiva mais 18. Shen, no entanto, permaneceu calmo. Ele apontou casualmente que outras lojas também vendiam as mesmas batatas e perguntou por que o chefe Lee tinha tanta certeza de que era ele. Ele lembrou a todos que as prateleiras já estavam vazias quando ele chegou. Se alguém quisesse provas, poderia verificar a vigilância ou revistar sua casa. Ele até acrescentou que, se encontrassem qualquer mercadoria do chefe Lee lá, ele compensaria 10 vezes o valor. Essa frase imediatamente fez os espectadores ao redor murmurarem. Alguns apontaram que outras lojas também vendiam a mesma marca. Outros lembraram que o chefe Lee estava reclamando dos preços apenas no dia anterior. A atmosfera mudou rapidamente. O chefe Lee sentiu seu couro cabeludo formigar. Algo não estava certo. Como esse garoto de repente inverteu a situação de forma tão limpa? Antes que ele pudesse pensar mais, Shen acrescentou calmamente que, se nada fosse encontrado, o gerador atrás da loja pertenceria a ele como compensação. Furioso e encurralado, o chefe lhe concordou na hora, convencido de que Shen estava blefando. Ele agarrou Shen e o arrastou,
declarando que, assim que a verdade viesse à tona, veria se Shen continuaria tão presunçoso. Quando chegaram à residência de Shen, a multidão engasgou. No momento em que a porta se abriu, foram recebidos por uma cena completamente além das expectativas. O interior não parecia nada com uma casa normal. Tudo estava arrumado, fortificado e chocantemente bem abastecido. Equipamentos caros forravam as paredes, suprimentos selados estavam empilhados ordenadamente e até grandes unidades de energia eram visíveis. Sussurros irromperam imediatamente. Então ele estava escondendo tanta riqueza? Quando ele ficou tão rico? Isso parece uma fortaleza. Até o chefe lhe congelou no lugar. Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para o interior, a descrença tomando conta de seu rosto. Isso não era uma casa. Era um bunker. Shen virou-se para ele calmamente e perguntou se ele tinha terminado a busca, oferecendo-se até para deixá-lo arrancar o assoalho, se quisesse. A confiança do chefe lhe desmoronou completamente. Seu rosto ficou pálido e ele rapidamente acenou com as mãos, dizendo que não havia necessidade. Ele resmungou algo sobre verificar outros lugares e tentou sair. Mas antes que ele pudesse escapar, Shen estendeu a mão e agarrou seu braço, parando bruscamente. Com um leve sorriso, Shen o lembrou do acordo que acabaram de fazer, que se nada fosse encontrado, o gerador pertenceria a ele. O chefe lhe endureceu. Seu rosto se contorceu enquanto ele tentava voltar atrás, alegando que foi tudo um mal-entendido e perguntando se as coisas realmente precisavam ir tão longe. Mas a multidão já estava assistindo, e o olhar calmo de Shen deixou tudo claro. Desta vez, não haveria recuo. Shen perguntou calmamente por que ele não tinha pensado em recuar quando estava incriminando os outros antes. Naquele momento, outra notificação apareceu na mente de Shen, forte emoção negativa detectada. Impaciência mais 8. Os espectadores começaram a sussurrar entre si. Alguns murmuraram que um homem que nem conseguia manter sua palavra merecia o que recebia. Outros zombaram dizendo que era bem feito. Ao ouvir aquelas vozes, o rosto de Li Dafu se contorceu de raiva. Ele retrucou, acusando Shen de ir longe demais e gritando que já estava lhe dando uma chance. Então, sem aviso, ele desferiu um soco em direção a Shen. Shen bloqueou facilmente o ataque e torceu o braço do homem em um movimento limpo. Um grito agudo ecoou quando Li Dafu caiu no chão, segurando sua mão em agonia. Uma nova notificação apareceu. Forte emoção negativa detectada. Dor mais 73. Cerrando os dentes, Li Dafu finalmente cedeu, gritando que moveria o gerador imediatamente e implorando para Shen parar. Shen o lembrou calmamente para se apressar, apontando que, assim que a temperatura subisse mais, sair seria impossível. Ele acrescentou friamente que, sem um gerador, sobreviver aos próximos dias seria difícil. Outra onda de dados emocionais chegou. Humilhação mais 30, dor mais 86, medo mais 101. Shen observou sem expressão, sabendo que tudo estava se desenrolando exatamente como planejado. Assim que as coisas se acalmaram, seu telefone tocou novamente. Era Liu Wenjin. A voz dela parecia ansiosa quando disse que vários homens desconhecidos a estavam seguindo nos últimos dias. Eles pareciam cobradores de dívidas, e ela não entendia o porquê. Ela não tinha apenas assinado algo antes? Shen já sabia a resposta. Ele simplesmente sorriu levemente para si mesmo, parado em silêncio enquanto ouvia. Isso também fazia parte do plano, e estava apenas começando. Vem mais por aí. A garota mais exigiu saber por que pessoas da gangue da Rai estavam procurando por ela e perguntou se Shen havia mentido para ela. Ela parecia zangada e desconfiada. Shen respondeu calmamente, dizendo a ela para não pensar demais nisso. Ele disse que tinha feito tanto por ela e aberto seu coração. Então como ele poderia mentir? Ouvir que ela duvidava dele o fez parecer magoado, pelo menos superficialmente. Por dentro, no entanto, ele pensava que aqueles idiotas da gangue da Rai eram ainda mais impacientes do que ele esperava. Ele então perguntou se as pessoas que a seguiam sabiam onde ela morava e o que exatamente haviam dito. A garota má disse a ele que eles ainda não sabiam seu endereço e que ela havia pegado atalhos para despistá-los. Ela o avisou para não tentar enganá-la e exigiu saber o que realmente estava acontecendo. Shun a tranquilizou dizendo que ela estava pensando demais e que provavelmente confundiu outra pessoa com eles. Enquanto falava, ele deliberadamente deixou que ela visse a comida e os suprimentos ao redor dele. No momento em que ela notou, seus olhos se arregalaram em descrença. Ela não pôde deixar de perguntar como ele ainda tinha tanta coisa. Shen não explicou. Ele queria que ela visse por si mesma. Ele disse casualmente que tinha mais do que apenas aquilo. Por dentro, a garota mais estava chocada. Com o calor piorando a cada dia e os suprimentos ficando escassos, apenas os ricos podiam pagar por esse tipo de comida. Ela começou a se perguntar onde ele tinha conseguido tudo aquilo. Será que ele realmente tinha tirado a sorte grande? Shun tomou calmamente um gole de sua bebida e comentou como estava deliciosa naquele clima. Então,
Ele comeu casualmente uma comida de primeira qualidade bem na frente dela. Quando ela viu o salmão, seus olhos brilharam. Ela não conseguiu esconder seu desejo e admitiu que queria muito um pouco. Shun perguntou gentilmente se ela tinha o suficiente para comer onde estava ficando. Ela respondeu que estava com medo de morar sozinha, dizendo que sentia constantemente como se alguém a estivesse observando. Sua voz parecia fraca e digna de pena, mas no fundo, ela estava calculando cuidadosamente seu próximo passo. Ela então sugeriu que poderia ficar com ele por alguns dias, insinuando que poderia lhe fazer companhia. Seu tom era suave e tentador. Antes que ele pudesse responder, ela encerrou a chamada. Shun abaixou o telefone lentamente, um leve sorriso se formando em seu rosto. Caiu como um patinho. Lu Vanjin, você é realmente muito barata. Shun ligou de volta e disse a ela que o tempo só ia ficar mais quente. Ele a lembrou de que ela sempre dizia que uma garota não devia dar seu endereço casualmente, agindo toda misteriosa e recusando-se a deixá-lo visitar. Agora, porém, ele disse para ela mandar o endereço. Ele disse que iria buscá-la mais tarde, assim que a temperatura caísse um pouco. A garota mudou imediatamente de atitude. Ela disse que os tempos eram diferentes agora, que a situação era especial. Já que ele era namorado dela, em quem mais ela poderia confiar senão nele? Ela enviou rapidamente o endereço e disse para ele vir buscá-la. Shan disse para ela ficar quieta e não sair perambulando, lembrando-a de ser boazinha e esperar por ele. Depois de desligar, a garota má sorriu presunçosa para si mesma. Em seu coração, ela pensava que um gado sempre seria um gado. Dê a ele um pouco de doçura, e ele viria correndo, abanando o rabo. Enquanto isso, Ti já entendia tudo perfeitamente. Ele pensou em como ela costumava agir toda arrogante, nunca o deixando nem pisar dentro do condomínio dela. Agora, apenas por um pouco de comida, ela estava entregando seu endereço de boa vontade. O contraste quase o fez rir. Ele largou o telefone bem quando uma batida soou na porta. A voz de uma mulher chamou perguntando se podia entrar. Era a tia Wong da porta ao lado. Ele abriu a porta ligeiramente, e ela imediatamente começou a reclamar que seu ar-condicionado tinha quebrado e que estava insuportavelmente quente. Ela disse que as crianças não aguentavam mais e sugeriu que entrassem um pouco, dizendo que vizinhos deveriam ajudar uns aos outros. Shun olhou para ela calmamente e a lembrou de como, quando ele era mais jovem, ele e sua mãe costumavam recolher garrafas de plástico lá embaixo. Naquela época, ela apontava para eles, chamava-os de mendigos e até mandava os seguranças expulsá-los. A lembrança claramente a deixou desconfortável. Ela disse apressadamente que aquilo foi há muito tempo e o acusou de ser sem coração por guardar velhos rancores. Shun assentiu levemente e respondeu que talvez ele fosse mesmo sem coração, mas pelo menos ele tinha ar-condicionado agora. Então ele fechou a porta na cara dela. Do lado de fora, Tia Wong continuou gritando insultos, chamando de sem coração e até amaldiçoando seus pais. Mas Shun não se importava mais. Uma notificação apareceu silenciosamente em sua visão. Detectada forte emoção negativa, raiva mais 18. Detectada forte emoção negativa, raiva mais 20. Shun não sentia nada além de calma. Ele já tinha decidido há muito tempo que só ajudaria quem merecesse. Todos os outros que se virassem. Depois disso, Shun calmamente pegou seu telefone, trocou o cartão SIM e ligou o computador. Ele fez uma ligação, seu tom casual como se estivesse discutindo algo trivial. Ele disse à pessoa do outro lado que sabia onde Liu Wenjin morava e que já tinha enviado o endereço. Ele até acrescentou que ela morava sozinha e seria fácil de encontrar. Assim que a ligação terminou, Shun recostou-se e olhou pela janela. O céu lá fora ainda estava escaldante, o ar pesado e sufocante, mas ele se sentia estranhamente confortável. O calor não o incomodava mais. Na verdade, comparado à calma que se espalhava em seu peito, o mundo lá fora parecia distante e insignificante. Ele soltou um suspiro silencioso e pensou consigo mesmo que o verdadeiro show estava finalmente prestes a começar. A garota má estava se olhando no espelho, admirando sua própria beleza e alimentando seu ego. Ela pensou em como logo poderia se mudar para o quarto com ar-condicionado de Chunjiao. Ela imaginava o tipo de vida que ele lhe daria e pensava que apenas uma vida despreocupada como aquela era digna dela. Ela continuou sonhando acordada, divertindo-se completamente. Mais tarde, ela acendeu um cigarro e continuou conferindo seus pertences. De repente, começaram a bater forte na porta. Ela foi abrir, dizendo que eles estavam adiantados enquanto pensava consigo mesma que ele realmente era um gado qualificado, sempre tão ansioso. Mas a pessoa parada ali não era quem ela esperava. E não era apenas uma pessoa. Havia vários deles. Ela perguntou imediatamente por que eles estavam ali e como sabiam onde ela morava. Antes que ela pudesse reagir, um dos homens a empurrou para o lado e disse que o dinheiro devido à gangue da Rai vencia hoje.
Ela respondeu rapidamente que o dinheiro foi pego emprestado por Shen Jiao e que foi ele quem a enganou para assinar, dizendo a eles para irem procurá-lo. O homem puxou calmamente o contrato e disse que estava assinado claramente preto no branco, e quem assinou tinha que pagar. Sem desculpas. Naquele momento, ela finalmente entendeu. O homem que ela pensava ser um gado sem cérebro já tinha acordado e começado a usar a cabeça. O capanga então disse aos outros para revistarem o local e levarem qualquer coisa de valor. Quando começaram a revirar as coisas dela, ela tentou impedi-los, mas eles a empurraram para o lado. Ela gritou que estava ligando para Qin Xiao e que ele estaria ali em breve. Um dos homens a ignorou e sentou-se casualmente no sofá, olhando para as joias dela. Vê-los tocar nas coisas dela fez entrar em pânico. Ela não queria perder nada daquilo. O capanga examinou os itens e disse que aquela pequena quantia não era suficiente nem para cobrir os juros. Ele acrescentou que seus irmãos tinham vindo de tão longe naquele calor e não podiam sair de mãos vazias. Ela tentou desesperadamente impedi-los de novo, dizendo que o dinheiro estava com Shen Jiao, não com ela. O capanga sorri com desdém enquanto a mulher diz que ele também tem muitos suprimentos e está vindo buscá-lo em breve. Ela diz para eles esperarem por ele e depois cobrarem o dinheiro dele. Mas quando ela tenta ligar, tudo o que ouve é uma voz automática fria dizendo que o número que ela discou está indisponível no momento. Ela congela por um momento, incapaz de acreditar no que está acontecendo. Ela tenta novamente, o pânico aumentando, apenas para ouvir a mesma mensagem de novo. Não importa quantas vezes ela ligue, ninguém atende. Sua respiração fica pesada, o suor se forma em seu rosto enquanto sua expressão escurece lentamente. Ela se pergunta como isso pode estar acontecendo. Ela insiste que ele deve estar ocupado e não ouviu o telefone, dizendo que vai ligar de novo imediatamente. Mas o capanga arranca o telefone dela e diz que ela é muito estúpida. Ele diz que ela realmente acreditou que aquele cara pagaria por ela e que é óbvio que ele a vendeu. Ele acrescenta que o homem nunca planejou pagar nada desde o início. Nesse momento, a garota má finalmente percebe a verdade. Aquele que ela pensava ser um tolo, nunca foi tolo. Desta vez, foi ela quem foi enganada. Ela pergunta fracamente do que ele está falando. O capanga manda ela calar a boca e parar de lutar. Ela chora e pede para soltá-la, dizendo que deveriam ir atrás de Qin Jiao, pois é ele quem tem o dinheiro e os suprimentos. Mas o capanga a ignora e a arrasta para longe. Não importa o quanto ela grite, ninguém vem ajudá-la. Desta vez, não restou ninguém para salvá-la. Todas as coisas ruins que ela fez aos outros estão finalmente voltando para ela. Enquanto isso, Shen Jiao está calmamente desfrutando de suas bebidas enquanto seu telefone continua tocando ao seu lado. Ele não se incomoda em atender. Em sua mente, ele acha que Lu Wanjin deve sentir o verdadeiro gosto do apocalipse. Conforme a noite cai e as pessoas se escondem dentro de casa para escapar do calor, o capanga arrasta a mulher chorando. Ele pergunta a ela novamente que coisas boas Shen Jiao tem em sua casa. Ela diz que ele tem ar-condicionado, bebidas geladas e muita comida. Ela diz que é lá que está tudo e que ela realmente não tem mais nada. Ao ouvir isso, os olhos do capanga brilham. Ele pensa consigo mesmo que isso parece ser uma grande captura. Então ele diz aos outros que é hora de ir. Enquanto eles saem, a mulher olha com raiva e pensa em Shen Jiao, amaldiçoando-o em seu coração e desejando-lhe uma morte horrível. Ela está prestes a começar seu próprio plano de vingança. Na noite, muitas pessoas se moviam apressadamente com muitas armas nas mãos. Uma voz diz bem por aqui, aquela pequena besta do Shen Jiao mora bem aqui. Na casa dele, o ar-condicionado fica ligado 24 horas por dia, e ele tem muito o que comer e beber. Outro diz que ele também é extremamente mesquinho e não compartilha nem um gole de água com eles. A tia que veio anteriormente por causa do ar-condicionado está com muita raiva e frustrada com ele, e agora quer se vingar com esses mafiosos. Os mafiosos também estão felizes enquanto a seguem. O líder deles diz, sua velha bruxa, você guiou bem o caminho. Assim que pegarem as coisas, haverá muitos benefícios para ela, então ela pode ficar tranquila quanto ao serviço que está prestando. A bruxa diz, nossa, obrigada, irmão Zhan. Ele é verdadeiramente generoso. Não é à toa que ele conseguiu se tornar um grande chefe. Ele é incrível demais, e ninguém pode estar acima dele. Enquanto diz isso, em sua mente, ela pensa em como aquele tal de Shen vai se dar muito, muito mal. Ela se sente extremamente feliz e está até rezando para que isso aconteça. Ela imagina Shen chorando e implorando, dizendo grande irmão, poupe minha vida. Ele admite seu erro para tia Wong e diz que, de agora em diante, a casa dela é a casa dele, e que ela pode morar onde quiser. Tia Wong, pensando nisso tudo, sorri com desdém e pensa que quer ver quão arrogante ele consegue ser desta vez. Eles continuam avançando em direção a uma estrada. Zhan diz que esse garoto definitivamente tem algo rolando. Mesmo de fora, eles conseguem ver que o jeito que o lugar foi construído é extremamente louco.
Quase parece que esse cara conhece o futuro. Um dos capangas fica muito empolgado e diz, irmão Zan, veja ele chutar a porta. Ele promete que Zan vai gostar e diz para todos apenas assistirem. No entanto, enquanto ele corre para frente empolgado, pisa em um local que de repente ativa uma armadilha. Ele leva um choque muito forte, como se o próprio Zeus o tivesse atingido com um raio. Enquanto é eletrocutado, ele grita de dor, berrando repetidamente. Zan, parado atrás dele, está completamente surpreso. Ele não faz ideia do que diabos está acontecendo e se pergunta se esse cara é um idiota. Os outros correm até ele, e um deles diz que esse lixo teve cãibra sem motivo e pergunta se ele é estúpido. Mas no momento em que o tocam, eles também levam um choque de volta, conforme a eletricidade se transfere para seus corpos. Agora todos eles sentem a mesma coisa que ele sentiu antes. Agora eles finalmente entendem por que esse cara travou, pois também estão chorando e gritando por socorro. Eles gritam e imploram, dizendo me ajude. Me ajude. O choque de Zeus é simplesmente poderoso demais. Zan, Ati e os outros agora estão com muito medo. Eles não fazem ideia nem do que é isso. Ati esperava ver Shu chorando e implorando, mas, em vez disso, tudo que ela vê são esses capangas chorando miseravelmente. E isso nem é o fim. Um anúncio e um alarme começam a tocar ao redor deles. Cada um deles está completamente estupefato, e é como se seus níveis de estupidez estivessem mostrando mais 2, mais 3, e um cara está até no mais 5. Então o anúncio toca, e uma voz diz que a boa sorte vem, desejando boa sorte a todos. A boa sorte traz alegria e amor. O anúncio continua enquanto todos ainda estão levando choque. Diz que a boa sorte vem com boas-vindas, prosperidade e alcançando os 4 mares. Repete-se de novo e de novo como um cântico. A eletricidade continua aumentando enquanto esse anúncio, oração e poema continuam sendo cantados. Os caras continuam chorando e gritando por causa da eletricidade. Neste momento, Zan finalmente entende o que está acontecendo e imediatamente recua. Ele agora sabe por que essa loucura está acontecendo. De repente, uma notificação aparece mostrando detectado intenso choque de emoção negativa mais 45, detectado pânico de emoção negativa intensa mais 36 e detectada mudez de emoção negativa intensa mais 22. Shun está confortavelmente aproveitando seu ambiente aconchegante, assistindo a tudo isso se desenrolar em uma tela. Ele diz casualmente que a sorte deles realmente não é ruim, já que conseguiram pisar direto na grade elétrica de proteção com um pé. Zan imediatamente grita de volta e diz para Shun parar de falar bobagens. Ele diz que pagar dívidas é uma questão de princípio, e se Shun devolver o dinheiro, eles ficarão quites. Ele já reconheceu a voz de Shen. Então a tia intervém e concorda, dizendo que Shun tem dinheiro para reformar, mas não tem dinheiro para pagar suas dívidas, e questiona como os pais dele o criaram. A bruxa ainda não consegue se acalmar de jeito nenhum e resmunga que esse aí precisa de uma eletricidade especial. Shan, enquanto isso, está comendo seu sorvete tranquilamente, observando tudo enquanto descansa o pé na mesa perto do teclado. Ele calmamente diz ao irmão Zan que o preço de mercado de seu apartamento é de 4 milhões, o que é mais do que suficiente para compensar a dívida de 3 milhões e meio. Então ele continua pelo alto-falante dizendo que, quanto à dívida de Luvenshin, eles deveriam ir procurá-la, porque não tem nada a ver com ele. Depois de ouvir isso, Lan fica extremamente furioso. Em sua mente, ele pensa que agora os suprimentos são reis e todo o resto é bobagem. Ao mesmo tempo, a voz de Shen surge, e ele diz que o irmão Zan deveria entender que um homem sábio se submete às circunstâncias. Ele diz que, enquanto está de bom humor, eles devem se separar em bons termos. Ele avisa que se continuarem procurando problemas, ele não será mais tão educado. Depois de dizer isso, ele aperta o botão vermelho. A eletricidade aumenta instantaneamente, e os capangas começam a chorar e gritar. Eles gritam que dói, que não aguentam mais e imploram ajuda ao chefe. Eles estão claramente sofrendo muito. Então a notificação aparece dizendo, detectada emoção negativa intensa, dor mais 63, e detectada emoção negativa intensa, desespero mais 77. O Zong está realmente com medo agora. Ele não faz ideia do tipo de coisa que encontrou, então decide recuar. Enquanto foge, ele grita que o Shen Shao pode esperar, porque a gangue da Rai não vai deixar barato, mesmo que estejam fugindo como covardes. Outra notificação aparece dizendo, detectada emoção negativa intensa, raiva mais 78. Enquanto a gangue escapa, a tia se torna o próximo alvo. Ela está aterrorizada e foi deixada sozinha, parada lá, encarando o apartamento. O ambiente fica vermelho à medida que a situação se torna mais intensa, e ela não faz ideia do que fazer a seguir. O sonho dela de ver o Shun Shao implorar e chorar continua sendo apenas um sonho. Conforme a temperatura sobe para 52 graus Celsius, toda a área fica deserta. Ninguém quer sair mais. Para o Shun, no entanto,
Tudo lá dentro está fresco e agradável. Ele está curtindo a vida ainda mais do que antes e assiste TV casualmente. Na tela, o âncora do jornal diz que, recentemente, casos de morte por insolação surgiram em muitos lugares, e os cidadãos são aconselhados a evitar sair o máximo possível. De repente, o celular dele vibra com notificações. Quando Shen verifica, ele vê a tia Wong enlouquecendo nos comentários, acusando-o de não ser humano e dizendo que ele tem comida, bebida e ar-condicionado enquanto apenas assiste aos idosos e crianças morrerem de calor. Outro comentário do dono da loja o chama de egoísta e diz que ele não serve para ser vizinho. Outro diz que, em tempos extraordinários, os recursos devem ser compartilhados. Caso contrário, ele é um assassino. Outro afirma que eles estão prestes a morrer de calor e pergunta se ele não tem vergonha na cara. Mais um exige que o Shun saia e dê uma explicação a todos. Shun bebe calmamente sua bebida gelada e continua passando pelas notificações. Então, outra notificação do sistema aparece dizendo: detectado emoção negativa intensa, inveja mais 99, detectado emoção negativa intensa, raiva mais 101, e o valor total de emoção negativa excedeu 1000, calculando recompensas. Olhando para isso, talvez o Shun possa começar a pensar, depois de receber essas recompensas, em como postar uma proposta no chat do grupo. Ele poderia sugerir que qualquer um que ensinasse uma lição àquela velha bruxa e aquele dono de mercado maligno ganharia comida e água por 2 dias. Seria a mesma estratégia que eles estão tentando usar agora, mas ele acredita que funcionaria extremamente bem. E o melhor de tudo, seria uma punição justa. Se ele realmente expandisse isso, ele poderia controlar todo mundo. Depois disso, talvez ele pudesse até compartilhar um pouco. Nesse caso, compartilhar seria realmente uma coisa ótima. Diante de seus suprimentos, ele pega o celular e tira um monte de fotos de todos os itens incríveis e absurdos empilhados ali. Então ele posta as fotos no chat do grupo e diz que, sim, seu estoque é realmente bem grande. E se alguém quiser um pouco, pode se inscrever. Imediatamente, uma mulher responde dizendo que está se inscrevendo e implora para ele compartilhar um pouco. A velha bruxa também se manifesta e diz que o pequeno Shun deveria mandar comida para a tia, porque as pernas dela não estão boas. O dono da loja exige que o Shun traga 2 engradados de água primeiro. Outra pessoa rapidamente adiciona uma inscrição mais 1, mas as coisas não vão ser tão fáceis assim. Shun responde dizendo que todos devem entender que ele não está administrando uma instituição de caridade. Se quiserem alguma coisa, precisam trocar por algo de valor igual. Caso contrário, sem acordo, e ele recusa aproveitadores. Assim que essa mensagem aparece, o dono da loja explode e chama o Shen de moleque, dizendo que ele é egoísta e que deveria se apressar e compartilhar os suprimentos se ainda quiser ser considerado um bom vizinho. A velha bruxa também se intromete, dizendo para todos olharem a verdadeira face do Shen e acusando de se recusar a salvar pessoas que estão morrendo. Ela o amaldiçoa, dizendo que ele vai ter o seu carbado quanto antes e que ela quer ver isso acontecer. Outro cara ameaça o Shen, dizendo que se eles morrerem de fome, ele não deve pensar que vai ter vida fácil também. O Shen não está nem aí. Ele simplesmente deixa o celular de lado, totalmente indiferente. Ele não consegue acreditar em como essas pessoas são inúteis. Nesse momento, uma nova notificação aparece dizendo que o valor de emoção negativa atingiu 3000. Ela anuncia uma atualização de habilidade chamada Corte Especial Nível Iniciante. O efeito é descrito como a criação de uma fenda microscópica no ar que corta qualquer objeto que tocar num raio de 3 metros. O Shen acha isso extremamente interessante. Ele começa a pensar mais profundamente sobre esse tal corte especial. Avistando uma maçã por perto, ele experimenta imediatamente. Num instante, a maçã é cortada ao meio sem nenhum esforço. O efeito é insano. O Shen diz que isso está ficando interessante. Ele nunca pensou que conseguiria algo tão poderoso, mas é absolutamente irado. Ele percebe que poderia até usar isso contra aqueles mafiosos se eles continuarem perseguindo demais. Lá fora, apenas alguns carros ainda estão circulando. Então, uma mulher chamada Lu sai de um deles. Ela está usando um vestido muito bonito e chamativo, mas as aparências enganam. Ela é o tipo de mulher má de quem as pessoas deveriam manter distância, não importa o quão bonita ela pareça. Olhar muito para ela pode até fazer alguém gostar mais dela, o que é perigoso. A menos que alguém ache que pode consertá-la, é melhor não se envolver. Tem também outra pessoa no carro. Ele ainda está pensando em maneiras de se vingar do Shun. Ele também sai e pergunta ao pequeno Zong se o Shun Shao que ele mencionou mora aqui. Zong diz que sim. É no prédio mais ao fundo. Enquanto relata isso ao chefe, o chefe se vira para Lu e pergunta se o Shen Shao costumava ser o homem dela. Ele diz que está liderando uma equipe para invadir a casa do Shen Shao e pergunta se ela vai sentir pena disso. Ao ouvir isso, Lu parece chocada no início, mas imediatamente tranquiliza. Ela diz que agora, no coração dela só tem ele,
E não há espaço para mais ninguém. Ela diz que ele é o melhor e o único que ela poderia querer. Ela também acrescenta que, quanto ao Chen Shao, ele não passa de um lixo inútil. Mas, no fundo, ela está pensando consigo mesma que hoje é o fim do Chen Shao. Ela quer ele completamente acabado hoje. Ela se sente até pronta para se agarrar mais forte a esse homem e pressioná-lo a agir mais rápido, só para garantir que o Chen Shao seja eliminado. Enquanto avançam juntos, o dono da loja de repente corre até eles e pergunta ansiosamente se o chefão está aqui pelo Chen Shao. Ele explica que eles são proprietários neste complexo e diz que estão dispostos a ajudar a ensinar uma lição ao Chen Shao. Outro homem atrás dele concorda rapidamente e diz que conhecem bem a área. Ele se oferece para ajudar a bloquear a rota de fuga do Chen Shao se ele tentar correr. O chefe concorda e diz que, se eles ajudarem a pegar o Chen Shao, ele compartilhará alguns dos suprimentos do quarto do Chen Shao com eles. O dono da loja imediatamente fica ainda mais animado e agradece com entusiasmo. Ele pede ao chefe para segui-lo, dizendo que conhecem um atalho. Ele está extremamente ansioso e quer que o Chen Shao receba o que merece o mais rápido possível, ajudando de todas as formas que pode. Ao redor deles, outras pessoas também começam a tentar pegar o que podem. Qualquer um que tente impedi-los é espancado. Ninguém quer compartilhar mais nada. Todo mundo só quer tudo para si. Enquanto o chefe da máfia e o dono da loja se movem pela área, o dono da loja de repente aponta para frente e diz nervosamente que aquela é a casa dele e que eles estão do mesmo lado. O chefe responde friamente que isso não importa. Ele diz que, de agora em diante, o prédio inteiro pertence ao Liu. A velha bruxa explode de raiva imediatamente e diz que eles não podem fazer isso, insistindo que nunca os provocaram. Ela não consegue acreditar que só queria que tudo isso acontecesse com o Chen Shao, não com ela mesma. Mas esses caras são mafiosos, e eles não estão nem aí. Eles têm poder e gente apoiando, então simplesmente tomam o que querem. O dono da loja finalmente entra em pânico e desmorona de arrependimento. Ele admite que estava errado e que não deveria ter sido ganancioso por aquelas migalhas. Agora tudo se foi, e até o seu meio de sobrevivência desapareceu. Ele vê a velha sendo espancada pelos capangas, e os outros também estão caídos indefesos no chão. Ele continua gritando que estava realmente cego e se pergunta como pôde confiar num bando de bestas como eles. A esta altura, não há nada que possa ser feito. Os mafiosos se reúnem com suas espadas, com o chefe na frente e aquela garota ruim bem ao lado dele. A garota ruim já conseguiu o que queria, e agora ela só quer vingança. Enquanto todos encaram o prédio do lado de fora, algo de repente despenca. De dentro, Chen Shao joga um sofá direto no chão lá embaixo. Enquanto desfruta casualmente de sua refeição, ele olha para baixo e pergunta se todos estão procurando por ele. Ele parece estar se divertindo muito. O chefe zombie diz que a morte já é iminente, mas Shun ainda está fazendo cena. Ele diz a Shun para entregar os suprimentos, e que pelo menos deixará seu corpo intacto. A garota ruim está ao lado dele, observando atentamente para ver o que acontece a seguir. Shun permanece calmo. Ele limpa a boca lentamente com um pano e pergunta se os pais deles não lhes ensinaram modos básicos. Ele diz que é extremamente rude perturbar alguém enquanto está comendo e pergunta se esses capangas não conseguem nem lidar com algo tão simples. Isso tira o chefe do sério completamente. Ele pragueja e ordena que todos espanquem Shun o quanto quiserem. Os capangas avançam todos de uma vez, mas Shun desvia facilmente dos socos enquanto ainda segura seu prato. O equilíbrio dele é ridiculamente bom. Um cara avança nele, e Shun agarra a cabeça dele e a joga com força contra o chão. Outro homem avança com uma arma enorme, balançando-a descontroladamente. Shen desvia do golpe e o chuta com força, deixando o cara se perguntando o que acabou de acontecer. Então outro agressor vem por trás com um machado e tenta golpear Chen Shao. Shun pensa consigo mesmo se eles estão realmente forçando-o a usar a segmentação espacial agora. Ele se firma e se prepara. De repente, uma garrafa voa em direção ao chefe e à garota ruim. Eles olham confusos, e no momento seguinte, uma fumaça espessa preenche a área. Acontece que é uma granada de fumaça. O chefe começa a tossir e gritar que é gás lacrimogênio. Ele grita que esse moleque tem um ajudante e ordena que todos recuem imediatamente. O grupo entra em pânico e corre para todo lado. Até Chen Shao parece um pouco confuso com esse desenvolvimento repentino. No caos, o cara do machado erra o golpe e deixa sua arma cair no chão. Então outra voz se manifesta dizendo que a confusão que Shen causou não é nada pequena. Ele acrescenta que as habilidades de Shen são, na verdade, bem impressionantes. Shen olha para ele e diz que só quer saber uma coisa, perguntando por que ele está ali. O homem responde que é sobre armas. Ele pergunta se Shun ainda as quer e diz que tem mercadoria boa disponível. O cara não consegue acreditar que Chen Shao está bebendo água gelada num momento como este. Ele comenta que Shun está realmente vivendo uma vida confortável.
Xun Shao responde casualmente e diz que eles deveriam conversar primeiro. Ele pergunta por que o cara está ali, ressaltando que o território dele não é deste lado. O cara explica e diz que Lu Waifen tem atrapalhado os negócios dele ultimamente, e que ele o está vigiando há dias. Ao pegar a água gelada, ele ainda não consegue acreditar. Ele continua dizendo que viu Liu vindo nessa direção, então o seguiu para dar uma olhada. Ele não esperava que Liu estivesse realmente vindo atrás de Xun. Ele acrescenta que os suprimentos estão escassos há muito tempo, mas Shen tem um estoque tão grande, e que esse tipo de coisa não se consegue sem canais especiais. Shen pergunta o que exatamente ele está tentando dizer. O cara esclarece rapidamente que não está tentando se intrometer. Ele diz que Lu Waifen recentemente estocou uma grande quantidade de água purificada e quer cooperar com Shen para pegar essa água. Ele explica que está muito familiarizado com o layout dos negócios subterrâneos de Liu. Shen daria um jeito de pegar a água, depois eles a armazenariam aqui primeiro e, depois disso, ele cuidaria das vendas. Xun pensa a respeito e percebe que, como a temperatura continua subindo, a água é realmente uma moeda forte agora. Ele concorda que a cooperação é aceitável, mas diz que a divisão dos lucros será de 9-1, com ele ficando com 9 e o outro cara com 1. O cara reage imediatamente e reclama que uma divisão de 9-1 é basicamente um roubo. Ao mesmo tempo, uma notificação aparece dizendo, detectado forte choque de emoção negativa mais 40. Xun responde calmamente que, se ele não estiver disposto, então não há nada para conversar. O cara entra em pânico de repente e suaviza sua postura rapidamente. Ele sugere uma divisão de 8-2 e pergunta se isso é aceitável, dizendo que ele também precisa comer. Em sua mente, ele pensa que esse cara é calmo demais e deve ter algum tipo de trunfo. Ele sabe que, além de Xun, não consegue encontrar ninguém mais adequado. Xun pensa por um momento e então concorda que 8-2 funciona. No entanto, ele acrescenta mais uma condição. Ele diz que no futuro, se o cara conseguir novas mercadorias, Xun tem a primeira escolha, e o resto pode ser vendido depois. O cara suspira e admite a derrota, dizendo que tudo bem. Xun venceu. Xun confirma o acordo e diz que o primeiro passo é descobrir a estrutura da fortaleza e a distribuição do pessoal. Logo depois, eles chegam a um prédio próximo. De cima, eles olham para baixo e o cara explica que essa é a fortaleza de Liu Waifen. Ele diz que a área de comércio fica na frente, e as pessoas que estão com falta de água gastam dinheiro para comprá-la ou trocam outras coisas por ela. Muitas pessoas estão andando armadas, agindo claramente como segurança. Há também várias mulheres oferecendo entretenimento e serviços. O cara explica ainda que algumas das garotas foram capturadas especificamente para servir à alta gerência. Uma dessas garotas acaba sendo a mesma garota ruim que enganou Xun antes e até tentou levar um bando de mafiosos para a casa dele. O cara então acrescenta que a área de armazenamento de água fica nos fundos, embora ele ainda não tenha descoberto a localização exata. Xun diz que vai se infiltrar e dar uma olhada ele mesmo. Ele diz ao cara que, assim que vir o sinal, ele deve criar o caos no perímetro para atrair a força principal. O cara fica atônito e pergunta se Xun vai entrar sozinho mesmo. Ele questiona como Xun planeja mover toda aquela água sozinho. Xun responde calmamente que ele tem seus meios. Ele avança, esgueirando-se pelas sombras. Logo, um guarda aparece e o para, dizendo que ele não parece familiar e perguntando onde está a identificação dele. Xun imediatamente puxa um item parecido com um cartão e diz que o chefe Liu o enviou para contar o estoque de água. O guarda zomba e diz que contar o estoque de água parece piada, perguntando se Xun acha que está tentando enganar uma criança. Uma notificação aparece mostrando, detectado emoção negativa de escárnio mais 5. Xun coloca calmamente a mão no ombro do guarda. Em sua mente, ele pensa que antes só usava o corte especial em maçãs, mas hoje, ele cortará algo diferente. Ele ativa a habilidade instantaneamente. Os olhos do guarda se arregalam em choque, mas ele nem tem chance de reagir antes de ser eliminado. Uma notificação aparece dizendo, detectado forte emoção negativa de horror mais 50 e dor mais 50. Enquanto o guarda cai, outro homem próximo começa a atirar. Xun desvia dos tiros e lança um corte especial direto no atirador, derrubando-o também. Outra notificação aparece mostrando, detectado forte emoção negativa de medo mais 100 e desespero mais 100. Tiros ecoam pela área e mais guardas correm, gritando que alguém se infiltrou e dizendo uns aos outros para se moverem rápido. Armas pesadas aparecem, e um cara está até carregando um lança-foguetes. Xun se esconde rapidamente em um canto. Enquanto os guardas passam correndo em direções diferentes, ele acha que está seguro por enquanto. De repente, uma mão o agarra por trás. Xun Shao fica tenso e percebe que alguém o pegou. Quando ele olha para trás, vê guardas ainda infestando a área, vasculhando tudo. Mas a mão que o segura pertence a uma mulher. Ela diz baixinho para ele ficar quieto. Ela o puxa para um lugar escondido. Assim que se escondem,
Shen pergunta por que ela está ali. A mulher diz que foi capturada e pergunta se ele também foi. Shun não responde diretamente. Em vez disso, ele pergunta se ela sabe onde fica o estoque de água. A moça diz que a obrigaram a fazer limpeza e, nesse tempo, ela já descobriu o layout do lugar. Ela diz a Shun que pode levá-lo até lá. Ela olha em volta com cuidado, e de repente um balde cai na frente de vários soldados. Os soldados imediatamente erguem as armas e gritam que tem alguém ali, mandando todos se moverem rápido. Enquanto eles correm, o caminho à frente fica livre para a moça e Shen Shao. A moça pede para ele segui-la e diz que não há vigilância nessa rota. Eles avançam o mais rápido possível em direção ao destino. Quando chegam perto, Shun Shao diz a ela para encontrar um lugar para se esconder e esperar ele voltar. A moça obedece sem questionar. Shun Shao então começa a preparar seu ataque. Ele reúne sua aura e arromba a porta com um soco poderoso, forçando a entrada. No entanto, há vários soldados esperando lá dentro. Um deles grita, exigindo saber quem ele é e como entrou, claramente furioso. Shen Shao não hesita. No momento em que o homem cruza o olhar com ele, Shen usa seu ataque cortante e o derruba instantaneamente. Uma notificação aparece dizendo, forte emoção negativa detectada, choque mais 20, medo mais 20, dor mais 20. Enquanto a moça se esconde e olha para frente, ela começa a se preocupar. Ela acha que Shun Shao está lá dentro há muito tempo e se pergunta se algo aconteceu com ele. Ela está muito ansiosa e espera que esteja tudo bem. Mas quando ela olha com cuidado para dentro, fica completamente horrorizada. O lugar está totalmente destruído, e ela não consegue acreditar no que está vendo. Tudo parece arruinado. De repente, ela nota uma figura caminhando em sua direção. Ela entra em pânico, começa a gritar e está prestes a atacar. Então ela percebe que é o Shun Shao. Shun diz calmamente que já resolveu e que eles devem ir. Ele imediatamente se vira e começa a andar. Então ele saca uma arma, aponta para o ar e dispara um tiro. A bala explode no ar. A moça fica chocada com isso, mas Shun começa a rir porque sabe exatamente o que fez. Do lado de fora, o cara vê o sinal e entende imediatamente. Ele diz que o Shun Shao não é nada mal e parece genuinamente impressionado. Ele então começa seu próprio plano de destruição. Ele joga várias garrafas preparadas no chão, causando caos e explosões por toda parte. A área inteira rapidamente pega fogo. As pessoas começam a gritar sobre o fogo e correm tentando apagá-lo. Exatamente como planejado, todos estão completamente distraídos. Com o caos se espalhando, Shun Shao e a moça avançam facilmente para outras áreas. A moça aponta o caminho e diz que atravessar o beco os levará aos arredores do portão sul. Enquanto continuam avançando, outra mulher de repente corre vindo de trás e chama por Shen Shao, implorando para que ele a leve junto. É a mesma mulher perversa. Shen se vira imediatamente e a reconhece. Ela implora novamente, dizendo que eles costumavam ser namorados e pede que ele a leve em consideração ao passado deles. Ela se aproxima e promete que, contanto que ele a tire desse lugar, ela não vai guardar rancor por ele ter usado o nome dela para pegar empréstimos. Shun responde friamente que ela realmente não entende a situação. Ouvindo isso, a mulher desmorona e começa a chorar. Ela diz que a forçam todos os dias, obrigando-a a servir velhos. Se ela resiste, eles a espancam, e se ela tenta fugir, eles a pegam e a arrastam de volta. Ela diz que não tem para onde ir e implora a Shun que a deixe morar com ele, prometendo fazer qualquer coisa por ele. Shun olha para ela e a lembra de tudo o que ela fez. Ele pergunta se ela pensou no dia de hoje quando riu dele por não ter dinheiro, o chamou de gado, dormiu com velhos pelas costas dele e até levou Liu Aifeng direto para tentar matá-lo. Depois de ouvir isso, a garota má de repente fica com muito medo. Naquele momento, ela finalmente percebe que o que fez é completamente imperdoável. Shen pensa ainda mais fundo. Em sua mente, ele recorda sua vida passada e pensa-se, quando ela o esquartejou naquela época, ela imaginou que este dia chegaria. Ela fez coisas horríveis demais com ele, e não há como ele perdoá-la, não importa o que ela diga agora. Ele se força a controlar suas emoções porque não pode permitir que a história se repita. Shun friamente a empurra para o lado e diz que a atuação dela continua péssima como sempre. Ele então se vira para outra mulher e diz que eles devem ir. A mulher olha para a garota má caída no chão e torce silenciosamente para que ela aprenda com isso e nunca se torne alguém assim. Nesse momento, a garota má de repente surta. Ela diz que se o Shun não a deixar viver, então ninguém terá vida fácil também. Imediatamente, surge uma notificação dizendo, detectada intensa emoção negativa, ódio mais 999. Passou completamente dos limites. Pouco tempo depois, o chefe da área chega. A primeira coisa que ele pergunta é onde está a água e se sua água ainda está segura, porque é a mercadoria mais importante que ele tem agora. Quando abrem a porta e veem a devastação lá dentro, seus corações afundam. Não sobrou absolutamente nada. Então eles notam palavras escritas na parede.
Diz claramente que a água do chefe Liu foi levada e que, na próxima vez, será a vida dele. Liu perde completamente o controle. Ele grita exigindo saber quem fez isso. Ele está furioso além da conta. Nesse momento, a garota má caída no chão se manifesta. Ela diz ao chefe Liu que foi o Xun Shao. Ela alega que tentou impedi-lo, mas Shen a feriu e ainda insultou Liu, chamando de lixo. Ela se agarra a Liu manipulando deliberadamente ainda mais, dizendo que Shen afirmou que Liu não era digno de possuir tais recursos. Ela continua colocando lenha na fogueira e acrescenta que Shen quer acabar com todos eles. Ouvindo isso, a raiva de Liu explode completamente. Ele ordena que todos o sigam até o portão sul e massacrem Shen Shao. Uma comoção enorme se espalha por toda a área assim que a ordem é dada. Shun e o outro cara percebem. O cara comenta sobre isso, entendendo claramente o que está acontecendo. Enquanto toda a força se reúne atrás do chefe, Shun murmura calmamente que o chefe Liu é rápido. Ainda assim, ele já está preparado. Então Liu aponta para frente e dá a ordem, mandando todos irem pegá-lo. Todos atrás dele avançam, completamente incapazes de controlar sua raiva. Suas emoções estão à flor da pele, mas isso na verdade dá vantagem ao Shun. Ele permanece calmo e joga casualmente uma tocha no chão na frente deles, criando instantaneamente uma enorme parede de fogo. O grupo é forçado a parar, preso atrás das chamas. O chefe grita que vai garantir que Xun Shao esteja acabado. Logo depois disso, aparece uma notificação dizendo, detectada intensa emoção negativa, ódio mais 999. Agora há duas pessoas cujo ódio por Shen chegou ao limite máximo. Shen, no entanto, continua relaxado. Ele agradece ao chefe Liu e menciona que aceitará esses pontos de emoção com prazer para ficar ainda mais forte e ganhar mais pontos no futuro. Então, outra notificação aparece. Diz, Jin, pontos de emoção negativa chegaram a 3.000, e uma nova habilidade foi desbloqueada chamada Barreira Espacial. Dentro do abrigo aconchegante, o cara está dando uma festinha. Ele ri e diz que o que acabou de acontecer foi incrível demais, e que aquele velho cachorro do Liu deve estar quebrando tudo agora. Eles estão sentados curtindo todo tipo de comida insanamente boa, festejando sem nenhuma preocupação, ignorando totalmente o calor mortal lá fora. A comida parece tão boa que só de olhar dá vontade de participar. É aquele tipo de banquete que você quer atacar imediatamente, mas infelizmente, a menos que tenha comida de verdade na sua frente, só dá para imaginar. Ainda assim, a história continua. Depois de ver tudo isso, a moça agradece sinceramente ao Shen Shao. Ela diz que se não fosse por ele, não sabe quanto tempo mais teria ficado presa naquele inferno. Ela está extremamente grata e sente que faria qualquer coisa por ele. Ela até se oferece para cozinhar para ele, dizendo que sabe fazer todo tipo de comida. Ela só quer fazê-lo feliz porque sabe que os homens gostam de uma boa comida caseira. Shen sorri e diz que são velhos colegas de classe, então não precisa de tanta formalidade. Ele entende a gratidão dela, mas também quer que ela relaxe, se sinta segura e fique tranquila aqui. A moça insiste que não é apenas educação. Ela diz que ele a fez sentir que ainda existem pessoas neste mundo em quem vale a pena confiar. O cara então se intromete, dizendo que aquele lance de herói salvando a donzela também foi bem impressionante. Ele pede brincando para o Shen contar os detalhes, querendo saber exatamente como ele conseguiu. Ele não consegue acreditar que o Shen esvaziou um reservatório inteiro sozinho e se pergunta se é algum tipo de mágica maluca. Por um momento, a sala fica em silêncio. Shen simplesmente diz que tem seus métodos e fala para o cara focar em descobrir como vender tanta água com segurança. Ouvindo isso, o cara congela por um segundo, percebendo que o Shen tem razão. Vender essa quantidade de água sem que as pessoas percebam de onde veio não vai ser nada fácil. Shen então pergunta casualmente à moça sobre a vida dela depois do ensino fundamental, mencionando que nunca mais teve notícias dela após a formatura. A moça hesita e então explica que, depois da formatura, a família dela passou por sérios problemas. Ela diz que os pais desapareceram na mesma época. Enquanto ela fala, as memórias a dominam, e ela começa a entrar em pânico novamente. Ainda assim, ela continua, sabendo que o Shen merece saber a verdade. Mas bem quando ela está falando, chamas de repente começam a subir ao redor da área. Eles não conseguem acreditar no que estão vendo. Quando olham para fora, o cara grita que o lugar todo está pegando fogo. Está completamente fora de controle. É óbvio que as pessoas que perderam a água ou querem ela de volta ou querem destruir tudo. Enquanto as chamas irrompem, Shen, a moça e o cara olham para fora. O fogo é enorme. No meio do caos, eles veem pessoas sofrendo. Uma pessoa segurando uma criança continua gritando por socorro e implorando para alguém salvar as crianças. O cara de repente percebe o que está acontecendo e diz que é o Liu Aifen por trás disso, se perguntando se aquele desgraçado está realmente tentando queimar todo mundo vivo. A moça pergunta ansiosamente se eles deveriam fazer algo.
Shen, no entanto, está perdido em seus próprios pensamentos. Em sua mente, ele percebe que Liu Aifin está tentando usar a moralidade e vidas inocentes como uma corda para amarrá-lo. Ele acha que é inútil porque já deixou de ser aquele bom moço idiota da vida passada que só morreria estrangulado por tentar salvar todo mundo. Lá fora, Liu Aifin grita para o Shen Shao sair, ameaçando que, se ele não sair, vai queimar a área inteira até virar cinzas e ver quanto tempo a tal casca de tartaruga de ferro do Shen aguenta. Um dos capangas do Liu adula, dizendo que o chefe é sábio como sempre. Ele acrescenta que, se o fogo continuar se espalhando, mesmo que não morram queimados, a fumaça vai acabar com eles. Liu aproveita o espetáculo. À medida que o fogo cresce cada vez mais, o humor dele fica cada vez melhor. Em sua mente, ele pensa que é isso que acontece quando alguém ousa lutar contra ele. As chamas continuam subindo, e os prédios próximos começam a desabar, o que só alimenta ainda mais o fogo. Dentro do abrigo, o cara começa a entrar em pânico. Ele diz que não podem continuar ali desse jeito. Ele avisa que o calor vai passar para dentro e, mesmo que não queimem, ou serão assados vivos ou sufocarão pela falta de oxigênio. Shen apenas sorri. Ele já tem um plano. Ele pensa que, num apocalipse de alta temperatura, de jeito nenhum ele seria estúpido o suficiente para não instalar o sistema de proteção contra incêndio da mais alta qualidade em seu abrigo. Ele se preparou para isso há muito tempo. Ele tem até PCs velhos aleatórios rodando, tipo uns com Windows XP ou algo assim. Então ele aperta calmamente um botão vermelho. E normalmente, quando alguém aperta um botão vermelho, as coisas estão prestes a dar muito errado. Mas desta vez, é o oposto. Lá fora, dispositivos se ativam e começam a lançar granadas de controle de incêndio. Elas funcionam como extintores gigantes, liberando uma fumaça espessa de supressão pela área. À medida que a fumaça se espalha, as chamas diminuem rapidamente. O cara fica ali parado, incrédulo, completamente atordoado com o que está vendo. Ele diz, caramba, é aerogel de grau nanométrico. Ele não consegue acreditar que o Shen conseguiu colocar as mãos em algo assim. Ele diz que isso é coisa de nível militar e pergunta se o Shen roubou um exército ou algo do tipo. A moça também está completamente atordoada com o que vê. Conforme o fogo começa a diminuir, o chefe lá fora fica cada vez mais frustrado. Ele bufa e diz que isso é apenas uma luta desesperada antes da morte, mas claramente também está preparado para isso. De repente, um dos caras por perto tenta um ataque furtivo contra ele, achando que o chefe está distraído. O cara ataca com toda a força, mas é inútil. O chefe é muito mais forte. Ele derruba o atacante facilmente e ordena que todos continuem. Ele diz que não acredita que a sucata do Shen possa durar para sempre. Ele está pronto para prolongar isso. O homem ao lado dele entra em pânico e gagueja, dizendo ao chefe que o combustível está quase acabando. Ele diz que aquela névoa branca é cruel demais. Nesse momento, a voz do Shen ecoa. Ele pergunta casualmente ao chefe Liu se ele já terminou de brincar com fogo e brinca perguntando se ele quer entrar para tomar um copo de água gelada para esfriar a cabeça. Logo depois disso, aparece uma notificação dizendo forte emoção negativa detectada, raiva mais 888. As pessoas que estavam paradas lá fora esperando curtir o show de fogo agora estão completamente decepcionadas. Com as chamas diminuindo, não sobrou nada para assistir. Em sua mente, o chefe muda de ideia. Ele decide que apenas matar o Shen Shao seria deixá-lo escapar muito fácil. Ele percebe que esta casa é a prova de fogo, robusta e completamente autossuficiente. Aos olhos dele, é o abrigo perfeito, e agora ele o quer para si. Força bruta não funcionou. Ataques com fogo falharam. Então ele decide que não há mais necessidade de continuar fingindo. Ele pensa que, se é assim, ninguém deve culpá-lo por arrancar o último pingo de civilidade que lhe resta. Enquanto ele olha para os civis próximos, o medo se espalha em seus rostos. Shen entende exatamente o que está prestes a acontecer, mas já está preparado para todas as possibilidades. Sua determinação é firme, e ele está pronto para o que vier a seguir. Se você não quiser perder o que a determinação dele trará a seguir nesta luta épica, inscreva-se agora mesmo e ative todas as notificações. Enquanto o fogo queima por perto, o chefe idiota grita que o Shen Shao deve sair logo e olhar para todas essas pessoas sofrendo por causa dele. A tia imediatamente começa a chorar e a gritar com Shen, chamando de moleque maldito. Ela o culpa por ofender o chefe Liu e arrastar todo mundo para o buraco com ele, mandando ele sair. Outro cara grita que Liu Aifin é um desgraçado e diz que, se a situação apertar, eles vão sair e lutar até a morte. Shun pensa consigo mesmo que usar a vida dos outros para chantageá-lo é o truque mais velho do mundo. Infelizmente, neste mundo, ter o coração mole não é diferente de cometer suicídio. Liu zomba e diz que, já que Shun quer se esconder como um covarde, tudo bem, ele vai começar com esse velho aqui.
Ele agarra um idoso que está tremendo e chorando de medo. Nesse momento, uma voz grita que Liu Weifeng terá uma morte horrível por fazer isso. Quando Shen ouve aquela voz e vê o que está acontecendo, ele imediatamente reconhece que é o vovô Wang. Ele se lembra de como esse velho uma vez lhe trouxe água e lhe disse para sobreviver, afirmando que enquanto ele estivesse vivo, sempre haveria esperança. Essa lembrança finalmente desperta uma raiva verdadeira em Shen. Ele se vira e diz a Mukong para ficar dentro e proteger a Yu, avisando que vai acertar as contas com o chefe Liu. Os outros olham para ele em choque, mas também entendem. Enquanto Shen caminha para o mar de chamas, ele diz calmamente a Liu Weifeng que quaisquer queixas existentes são estritamente entre os dois e não tem nada a ver com mais ninguém. Liu ainda está agarrando o velho pelo colarinho, com uma tocha acesa na mão. Depois de ouvir as palavras de Shen, ele joga o velho de lado e zomba de Shen, dizendo que ele finalmente está disposto a rastejar para fora de seu casco de tartaruga. Ele pergunta se Shen quer bancar o herói. Ele então expõe suas condições, dizendo a Shen para pagar o dinheiro, entregar a água e deixar sua vida para trás, que talvez ele considere deixar os outros irem. Responde friamente e diz que não tem interesse em bancar o herói. Os dois se encaram intensamente. Então Shun levanta a mão e aponta para frente. Ele diz que lutar e matar é chato e só prejudica o karma de alguém. Ele acrescenta que ouviu dizer que Liu começou administrando um cassino. Então por que não resolver isso do jeito que Liu é melhor? Ele propõe uma aposta. Shan diz que, se Liu ganhar, tudo que ele possui pertencerá a ele. Mas se Shan ganhar, Liu tem que soltar o vovô Wang e dar-o fora desta área. Então o chefe Liu cai na gargalhada e concorda imediatamente. Ele joga o conjunto de dados e diz que vão apostar no valor dos pontos, uma rodada para decidir vida ou morte. Shun pega rapidamente o que foi jogado para ele e diz calmamente que aposta no grande. Ele acrescenta que um confronto de deuses do jogo está prestes a começar. Ambos ajustam suas posturas, e por um momento, realmente parece que eles estão em um cassino em vez de um campo de batalha em chamas. Eles começam a gritar alto enquanto iniciam a aposta. A máquina de dados é ligada, e os dados dentro começam a girar loucamente. Enquanto os dados rolam, todos ao redor começam a torcer pelo chefe, gritando que o chefe Liu definitivamente vencerá. O próprio chefe Liu parece extremamente confiante. Quando os dados param, ele cai na gargalhada e anuncia orgulhosamente que são 3-6, uma jogada suprema, e que Shun perdeu. Shun permanece calmo e diz para ele não se apressar, afirmando que o vencedor ainda não foi decidido. Ele então manipula sutilmente os dados usando seu próprio truque para movê-los como quiser. Depois disso, ele corta os dados de forma limpa e comenta casualmente que os dados do chefe Liu não parecem ser de muito boa qualidade. Todos entram em pânico instantaneamente quando veem todos os dados divididos ao meio. Alguém grita que o total de pontos soma 21, o que é maior do que a tal jogada suprema. Shun declara que o chefe Liu perdeu e diz para ele soltar o velho. O chefe Liu está furioso. Ele acusa Shun de trapacear e imediatamente investe contra ele. Uma notificação aparece dizendo forte emoção negativa detectada, raiva mais 500. Enquanto o chefe Liu avança com uma faca, ele amaldiçoa Shen e grita para ele morrer. As pessoas ao redor entram em pânico de medo. Shen, no entanto, permanece calmo. Em sua mente, ele pensa que este é o momento perfeito para testar sua nova habilidade. Quando o chefe Liu se lança contra ele, Shen desvia sem esforço. Ele então arremessa a máquina de dados em alta velocidade, o que aterroriza o chefe Liu. A máquina bate no chão, levantando fumaça e destroços. Todos correm em pânico, gritando e perguntando se o chefe está bem. A fumaça enche a área. O chefe Liu tosse e diz que está bem. Ele ordena que 2 pessoas encontrem Shun para ele. À medida que a fumaça começa a se dissipar, o chefe Liu de repente avista Shun à frente e aponta em sua direção, ordenando que todos o derrubem. Todos os capangas abrem fogo imediatamente, atirando descontroladamente enquanto gritam de excitação, ansiosos para matar Shun. O chefe Liu exige uma atualização sobre a situação, mas antes que alguém possa responder, um corte afiado aparece de repente e derruba o capanga que estava bem na frente dele. O chefe Liu fica chocado. Quando a fumaça finalmente baixa, Shun se revela ali parado, completamente ileso. Então o chefe Liu puxa um enorme lança-foguetes e diz que não se importa com o quão forte Shen é. Ele diz que não tem como Shen desviar disso e manda ele morrer. Ele dispara o foguete imediatamente. Enquanto o foguete avança, o chefe grita que a herança de Shen será toda dele. Nesse momento, uma notificação aparece dizendo barreira especial ativada. Uma barreira envolve instantaneamente todo o corpo de Shen e o protege. A barreira recebe todo o impacto da explosão do foguete e a bloqueia completamente. O chefe Liu começa a entrar em pânico. O suor escorre pelo rosto dele enquanto ele se pergunta o que está acontecendo. Ele não consegue acreditar que Shun realmente bloqueou um míssil. Até ele começa a sentir que esse cara é simplesmente imbatível.
Shun sorri e diz ao chefe Liu que perder na frente de tanta gente deve ser difícil. Ele pergunta se Liu está planejando voltar atrás na aposta. Enquanto fala, Shun casualmente fatia um míssil com vários cortes. Então ele começa a caminhar lentamente para frente. Vendo Shun se aproximar, o chefe sente medo genuíno pela primeira vez. Shun diz a ele que ele nem sequer tem uma faca decente e afirma que ele não é digno de negociar termos com ele. Em seu coração, o chefe Liu pensa que definitivamente há algo errado com esse cara e que tem algo muito suspeito. Shun então diz que o chefe Liu tem procurado problemas repetidamente, cruzando seus limites várias vezes, e que finalmente é hora de acertar as contas. Mas por dentro, o chefe Liu está pensando rápido. Ele percebe que o combustível que trouxeram já acabou e que lutar de frente é um negócio perdido. Esse garoto tem habilidades estranhas, e seu refúgio é basicamente uma mina de ouro. Ele decide que seria melhor recrutar Shen Shao e recuperar todas as suas perdas com juros. Então, embora odeie fazer isso, ele força um sorriso no rosto com olhos brilhantes e uma expressão amigável falsa. Ele diz que é tudo um mal-entendido. Ele diz que podem ser considerados amigos que se conheceram através de uma briga e pergunta a Shen o que acha de fazerem um acordo. O chefe Liu continua e diz a Shen Shao para ouvi-lo. Ele diz que matá-lo só deixaria sangue nas mãos de Shen e não lhe traria nada. Ele acrescenta que neste mundo, a vida humana é barata, mas ele mesmo pode ajudar Shen a sobreviver e viver melhor. Ele então menciona que tem um lote de remédios, todos antibióticos como penicilina e cefalosporina. Ele pergunta se Shun entende o quão preciosas essas coisas são agora. Ele explica que até mesmo uma pequena ferida infectada pode tirar uma vida. Ele se oferece para deixar Shun em paz se Shun o poupar, dizendo que dividirá esse lote de remédios com ele. Shun Shao ouve com atenção e depois admite que em tempos como estes, antibióticos realmente são moeda forte. Ele diz honestamente ao chefe Liu que não tem apenas este quarto e que as coisas que armazenou são muito mais do que Liu poderia imaginar. Ouvindo isso, o chefe Liu fica chocado. Ele imediatamente aponta que Shen só tem comida e água, e sem remédios, até mesmo uma doença pode ser fatal. Ele sugere cooperação e diz que aquele lote de remédios está armazenado em uma fábrica abandonada no Distrito Oeste, e só ele sabe a senha. Shun encara friamente por um momento e depois concorda, dizendo que o assunto desta noite termina aqui. Ele até coloca o braço em volta do ombro do chefe Liu num gesto amigável. O chefe Liu concorda apressadamente, dizendo que sim. Sim. Acaba aqui e é bom que o mal-entendido tenha sido esclarecido. Shen Shao então diz para ele ir na frente que conversarão sobre os detalhes outro dia. O chefe Liu começa a sair. Seus capangas parecem confusos e o chamam, querendo saber o que aconteceu. O chefe Liu simplesmente diz para irem, e todos começam a se afastar juntos. Shun Shao mantém os olhos neles enquanto partem. Quando já estão longe o suficiente, ele murmura que uma senha sozinha não pode detê-lo e que, mesmo sem ela, ele consegue abrir a porta. Ele então se vira para as pessoas que ainda estão ali, especialmente o vovô Wang, e o tranquiliza dizendo que está tudo bem agora e que todos já foram. Enquanto Shun fala com o vovô Wang, a senhora ao lado mal consegue se conter. Ela está em pânico, frustrada e, acima de tudo, dominada pelo medo, com seu status mostrando claramente medo mais sem. O vovô Wang agradece a Shun repetidamente. Ele diz que Shun salvou sua vida e que, se Shun precisar dele no futuro, é só pedir. Ele admite que está velho e não pode mais lutar, mas ainda pode ajudar a plantar mudas ou fazer tarefas domésticas. Shen Shao diz gentilmente ao vovô Wang que entende suas intenções e pede que ele volte, tranque a porta e descanse bem. Com a lua no alto e o calor aumentando mesmo à noite, todos finalmente se recolhem. Enquanto voltam, um cara do grupo murmura que Shen Shao o assustou até a morte mais cedo. Mais à frente, o chefe Liu caminha com eles. Ele zomba e diz que Shen Shao é apenas um jovem imprudente. Ele ridiculariza a ideia de realmente dividir os remédios e diz que a conversa sobre cooperação não passou de uma tática de enrolação. Ele explica que só queria acalmar o Shen primeiro. Assim que descobrir como colocar as mãos nos suprimentos do Shen, ele vai acabar com ele. Ele acrescenta que se o Shen acha que pode lutar contra ele, então ele ainda é muito imaturo. Ouvindo isso, os capangas começam imediatamente a bajulá-lo. Um deles diz que o chefe é sábio. Outro repete a mesma coisa e acrescenta que, se Shen Shao ousa lutar contra o chefe Liu, ele provavelmente não viverá mais que 3 dias. A expressão do chefe Liu fica séria. Ele diz que tem algo definitivamente errado com o Shen Shao. Nem mesmo projéteis de artilharia conseguiam chegar perto dele, o que não faz sentido. Ele ordena ao cabeça de abacaxi que passe os próximos dias investigando Shen Shao cuidadosamente. Mas antes que possa dizer mais alguma coisa, algo o atinge com força de repente e o derruba no chão. Os capangas ficam instantaneamente aterrorizados. Um deles grita para correrem. Outro grita, perguntando se é um fantasma ou algo assim. Ninguém consegue acreditar no que acabou de acontecer.
Em pânico, todos se espalham e fogem, deixando o chefe Liu caído sozinho no chão. Num prédio próximo, uma figura está parada silenciosamente com uma mão estendida. É o Chen Shao. Ele calmamente diz adeus ao chefe Liu para sempre. Mais tarde naquela noite, um anúncio alto ecoa por toda parte. Declara uma notificação de emergência dizendo que o fenômeno global de alta temperatura está completamente fora de controle. Vários pontos de inflexão climática foram ultrapassados e o ecossistema está à beira do colapso. As autoridades sugerem formalmente que os residentes façam uma escolha com base em sua situação. Uma opção é migrar para o norte, para os abrigos temporários estabelecidos pelo governo. A outra opção é ficar onde estão e esperar pelo resgate. O anúncio repete que isso não é um treinamento. Chen Shao escuta e reflete sobre isso. Ele diz que ir para o norte, para essa tal terra prometida, logo se tornará um novo purgatório. Esperar pelo resgate é uma fantasia ainda maior. Em sua mente, ele sabe que o verdadeiro pesadelo está apenas começando. Enquanto pensa nos monstros, ele reflete calmamente. Ele pensa que, em breve, bestas mutantes resistentes ao calor começarão a devorar tudo que a civilização criou. Ele também sabe que humanos despertos aparecerão e formarão facções lutando por recursos e matando uns aos outros. Ele percebe que o que precisa fazer não é apenas proteger o abrigo. Ele quer transformá-lo na fortaleza final para sobreviver ao apocalipse. Lá fora, muitas pessoas já estão morrendo de fome. Alguém grita que estão morrendo de fome e que suas casas queimaram até não restar nada, perguntando, e o Chen Shao? Outra pessoa grita que o Chen Shao está ocupando uma fortaleza tão grande e resistente sozinho, desfrutando de comida, bebida e ar-condicionado. A raiva continua crescendo na multidão. Um homem começa a esmurrar a porta e grita para Chen Shao sair. Ele culpa Shun por se recusar a ajudar antes e diz que, por causa disso, todos acabaram assim. Ele exige uma explicação. Outros concordam, dizendo que já decidiram que Shun deve compartilhar o abrigo. Alegam que todos deveriam se revezar morando lá para a sobrevivência coletiva, sorrindo maliciosamente enquanto dizem isso. Lá dentro, Chen Shao não reage de forma alguma. Ele ouve uma música relaxante enquanto faz tarefas domésticas calmamente, totalmente à vontade. Ele até tira uma foto da bela refeição que preparou e a posta casualmente, rolando pelos comentários depois. Ao olhar as reações, notificações de status aparecem mostrando inveja mais 150, raiva mais 130 e desespero mais 95. Chen Shao olha para os comentários e pensa que a fúria incompetente é a emoção mais barata no apocalipse. Lá fora, a multidão só consegue gritar xingamentos e jogar coisas para desabafar sua frustração. Alguns até quebram os próprios celulares. Um homem joga o celular fora e pragueja, dizendo que já que o Shu não quis por bem, vai ter que ser por mal, e jura que vai derrubar o Shen. Enquanto isso, Chen Shao pensa na fábrica abandonada no Distrito Oeste e decide verificar a rota primeiro. Mas no momento em que ele sai, as pessoas começam a jogar coisas nele. Entre os detritos voando, um facão de repente vem direto em sua direção. O que vai acontecer agora? Será que ele consegue sobreviver ao ataque de todas essas pessoas furiosas? Por quanto tempo ele pode adiar a batalha inevitável? Ele pode até ter que lidar com esses caras. E talvez ele não esteja fazendo certo. Talvez ele devesse compartilhar. O que você acha? Mas, de qualquer forma, o que quer que você pense, se não quiser perder o próximo, inscreva-se agora e ative todas as notificações.